Olá, empoderadas! Estamos aqui em mais um episódio para trazer e contar a história de mais uma empoderada de sucesso, onde vai trazer para nós contar como que ela se reconhece como mulher empoderada, como que ela construiu a história dela. Então, hoje eu estou aqui com a Jana. Muito obrigada, Jana, por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade, né, para estar aqui representando as mulheres, né, sempre contando mais uma história aí que empodera com certeza outras. Isso, que o nosso objetivo é justamente esse, é trazer histórias reais de sucesso e que a gente possa fortalecer outras empoderadas, outras mulheres a não desistir, porque a gente sabe que a caminhada é difícil, né, Jana? Mas não é impossível. Não é impossível. Então, vamos lá. Já vamos começar com aquela pergunta básica. Quem que é Janaína? Então, a Janaína é a mãe, esposa, amiga, leal, persistente, resiliente, serva de Deus, incentivadora, aquele coraçãozão que acolhe, que briga quando é necessário. E é isso, é a Jana que todos que têm o prazer de conhecer costuma gostar. Sempre gosta, elogia. Costuma gostar. E sem contar do ponto importante também, que é uma grande empresária. Sim, e com certeza esse ponto, né, que é a Jana empresária, empreendedora. Isso, justamente. Que é justamente isso, Jana, que eu sei que faz a gente um pouco mais empoderada, não desmerecendo profissão, não desmerecendo a mulher em cada sua função, porque eu estava pensando até esses dias, uma mulher que ela só materna, que é dona de casa, ela é super empoderada, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas a questão não é a escolha que a mulher faz, mas é o quão forte, os desafios que a gente passa para poder fazer acontecer aquilo que a gente sonha, né? E é falando nisso agora que nós vamos começar a falar e conhecer, então, agora com alguns detalhes, quem é a Janaína. Então, Jana, primeiro, para a gente já começar, me conta uma história marcante da sua vida. Você pode falar do início da sua história, de todo esse projeto que você tem construído, de todo hoje, para você chegar hoje e ser a Jana Aesthetics, como tudo começou, como tudo despertou. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Eu, quando decidi vir para a América, foi pelo amor, né? O meu marido já morava aqui há alguns anos, nós éramos amigos de infância e nos aproximamos pela internet e aquele convite, né? E a gente fica meio insegura e eu vim passear e nesse passeio eu decidiu ficar. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha 12 anos, né, de profissão. Eu tinha uma clínica, foi a primeira clínica da cidade, eu sou de Recife, mas muito pequena eu fui morar em Petrolina, onde meus pais até hoje residem. Então eu fui a pioneira lá, então assim, foi bem marcante porque foi um ato assim de muita coragem, onde eu tive que largar tudo, que também foi um sonho, né? Que já estava construído lá. Muito batalhado, muitas coisas que eu já tinha construído, né? Porque 12 anos são... muito tempo. É muito tempo. Então, isso foi bem desafiador, né? Bem marcante, porque por mais que eu tive toda essa estabilidade, eu aqui era um começo. Aqui a gente começa a nossa vida do zero, independente da bagagem. Pelo menos por um certo período, sim, a gente não sabe, é igual um bebê, não sabe ler, falar, não sabe nada, né? Eu, por ser muito independente, eu sofri exatamente isso. Eu me sentia um bebê, né? Aquela pessoa independente, capaz, que tudo resolvia. E eu me senti de braços e pernas atadas. Dependendo Muda, né? Que a gente não consegue falar. Tudo, E aí, aquele desespero, aquela dúvida, ai meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa e tal? Então, isso foi, assim, muito desafiador e marcante até hoje, quando eu falo. Eu olho para trás e falo, meu Deus, que coragem eu tive, né? De ter largado tudo e ter aceitado reiniciar, né? Como uma pessoa totalmente desconhecida, num lugar, outro país, porque não é nem outro estado, né? É outro país, totalmente de língua diferente, pessoas diferentes,
para ninguém ajudar, né? Sim. Então, tudo começou assim. E na época que eu cheguei, foram há quase 9 anos atrás, então tinha muito pouco esteticista, né? Sim. Muita pouca informação. O acesso à informação era bem restrito, né? Hoje a gente tem um Instagram, outras maneiras de se conectar, de pegar uma informação e saber. Sim. Antigamente... Saber o caminho a seguir. 8 anos e pouco, quase 9 atrás, ninguém perguntava como é que eu faço para me tornar... Primeiro era fisioterapeuta, né? A gente tem uma especialidade que é dermatofuncional. Essa área, a gente pode trabalhar com estética. É um pouco diferente, um pouco mais profunda, mas pode. Mas também faz. Então, esse foi o caminho que eu tentei começar. E as pessoas, não, mas o fisioterapeuta não pode. O fisioterapeuta é assim, assado. E aí, aos poucos, eu fui... tem que começar uma escola de novo. Tem que... Seus diplomas não valem aqui e tal. Até eu conseguir achar uma escola. Onde essa escola foi que me direcionou a começar, né? Você vai ter que estudar novamente, porque até então eu não diziam que eu poderia validar. Então, comigo foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Eu não sei se você teve esse período de transição, que a gente já tá falando assim, já fui correr atrás de validar. Mas assim que a gente chega aqui nos Estados Unidos, falando um pouco de vida imigrante, gente... aí a gente chega, as pessoas sempre falam que a gente só tem uma profissão a seguir, que seria, no caso, a área da limpeza. Quando cheguei, eu pensei assim, se eu vou começar do zero em um país onde eu não sei a língua, não tô acostumada com a comida, onde o clima é diferente, eu vou começar do zero em algo que pelo menos eu já sei fazer, que seria na minha área também, como você na área da beleza e da estética, que eu também tenho 20 anos de carreira. Então, o que acontece? Aí eu fui começar a correr atrás, saber como validar, passei pelo mesmo caminho seu, de que as pessoas falavam que não tinha como, ninguém tinha informação, mas eu realmente me neguei a abandonar o que eu sei fazer de bem, para começar do zero uma nova profissão. Eu pensei, eu vou começar do zero já em muitas coisas, a minha profissão já não precisa ser começada do zero. Mas a gente sabe que nesse período, até isso acontecer, a gente faz muitas coisas. Me conta um pouco como foi esse início seu, porque eu trabalhei em várias outras áreas de atendente, limpeza também, mas tudo provisoriamente para me ter dinheiro para poder eu validar os meus estudos. E comigo não foi diferente. Então, com essa falta de informação e eu tinha que fazer alguma coisa... O primeiro trabalho que eu fui, que me colocaram, foi um McDonald's. Então, eu achei o máximo. Eu trabalhei no Dunk. Eu achei o máximo porque parecia que eu estava vivendo aquele filme da adolescência, aquele monte de adolescente trabalhando, aquela dinâmica. Eu achei o máximo. Eu fiquei ali, ganhava super pouco, mas eu estava feliz da vida. Sempre. Uma das coisas que eu acho bem interessante e que é meu coração, é assim, eu não sou uma pessoa de reclamar até na dificuldade. E isso eu acho que faz grande diferença na minha vida. Então, mesmo no McDonald's, eu estava feliz, porque eu sabia que eu não ia desistir, porque eu sou muito persistente quando eu tenho um objetivo. Então, eu comecei ali... Aí era muito pouco que se ganhava, e depois eu descobri sobre a escola, aí custava X, eu dizia, aqui não vai dar. Aí eu arrumei trabalho de babá, final de semana, aí aos pouquinhos foram me falando, olha, o que paga mais aqui é faxina. E aí meu marido, falava, você não vai aguentar, não. Eu falava, você não me conhece, você não sabe quem é essa Jana ainda. E aí, aos pouquinhos eu fui e entrei na faxina. Fiquei na faxina por 8 meses, passando aquele perrengue de help. Como eu já tinha 12 anos de profissão, eu comecei a desenvolver tendinite, problema de tendão, várias coisas, porque a gente, faz muito movimento repetitivo. Você foi sua primeira cliente. Foi minha primeira cliente. E aí, ali na limpeza, eu consegui... Eu tinha, minha renda no Brasil, mas eu não queria. Eu queria viver tudo aqui, começar com tudo aqui, porque eu achava exatamente o que você falou. Eu queria... vivenciar a comida, conhecer como funcionava isso aqui, para ter certeza que eu queria ficar aqui. Porque era muito diferente. Eu sou de um lugar muito quente o ano inteiro, então era muita coisa ao mesmo tempo. Uma chuva, uma enxurrada de coisas em cima da gente ali, e a gente não sabe o que fazer. Então eu falei, não quero pegar dinheiro do Brasil, eu quero aqui. Eu quero dar valor, pegar meu trabalho e fazer funcionar a coisa. Então nesse tempo eu consegui comprar um carrinho, que era um carrinho que dava para eu comprar, pagar. Pra depois, se locomover já tava bom. Mais 1 mês, 2, eu consegui juntar o dinheiro pro seguro, porque essas coisas aí não são baratas,
Então, depois de, eu acho que uns 3 meses, eu consegui deixar o carro pronto para eu andar. Até então, era o marido que levava, uma vizinha que levava. Aos pouquinhos, eu fui saindo da limpeza. E fui fazer, começou tudo na estética, começou assim. Eu fui num salão, primeira vez que eu tive coragem de gastar um dinheiro com unha. Fui fazer minha unha no salão brasileiro. Aí a moça perguntou o que é que eu fazia. Aí eu falei, eu tô na faxina. Ela, não, lá no Brasil, o que é que você fazia? Eu falei, eu sou fisioterapeuta, eu fazia isso, isso, isso. Ela, olha, eu gosto muito de trabalhar com pós-operatório. É a minha paixão. Aí eu comentei, eu falei, eu trabalhava muito com pós-operatório e tal. Aí ela, andou alguém aqui que vai precisar do seu serviço, eu vou dar o seu telefone. E aí essa pessoa deu meu número, eu já nem lembrava mais. Se passaram 2 semanas, o telefone tocou, era aquela pessoa que a menina do salão tinha indicado. E eu costumo falar que essa pessoa é minha mãe da América, porque ela foi a minha primeira cliente, eu fui na casa dela, e de cara eu conquistei ela, porque eu fui toda organizadinha, toda bem vestidinha, com fichinha. Mostrou que sabia o que estava fazendo. Exatamente, pronta para fisgar o peixe já, mostrar para que veio. E aí ela falou, nossa, mas você é tão organizada, eu já quero comprar 20 sessões. Eu vou fazer minha cirurgia, não sei, 2, 3 meses, mas eu já quero me preparar, fazer massagem, não sei o que, lá. Menina, ela me deu um cheque que foi de $800 na época. Aí você já se sentiu? Aquele Acertei. cheque foi assim, porque eu ganhava $7 a hora eu sei no como McDonald's. era. Um help na época era, tipo, muito Era uns pouco. 450 por A semana. semana. E era muitas casas que se faziam. Muita. Pelo menos era o que os meus clientes me contavam. Eu nunca cheguei a trabalhar de helper. 5, 6 casas. Mas era muito. Eu tinha cliente que fazia 10 casas por dia e ganhava 150 por dia. Eu falava, nossa, você ganha $15 por casa e me paga 20 pra fazer um design sobre você. Exatamente. Então, quando eu vi aquele cheque, assim, eu digo, meu Deus, nunca vi, né, tanto dinheiro de uma vez só. E aí, aquele dinheiro, eu comprei uma maca no eBay, na época o Amazon, eu acho que não lembro se já existia, mas foi no eBay, e um óleo pra começar essas massagens dela. E guardei o restante na poupança. Era o dinheiro, assim, aquele dinheiro sagrado que abençoou a minha vida. Aí comecei a atender, tinha um quarto reserva no nosso apartamento, comprei essa maca, aquela que desmonta, monta, abre todo. Deixei o quarto todo bonitinho, arrumadinho, e ela começou a ir. De repente, ela começou a falar para as primas, que falou para a vizinha, que falou para a amiga. Menina, eu não tinha horário pra nada mais. Olha que beleza. Eu comecei a fazer os helps só 2 vezes por semana. E aí, voltava assim, 3 da tarde, eu já ficava até umas 10 da noite fazendo massagem. Era só mão, porque não tinha dinheiro pra comprar máquina. Pra comprar máquinas. E assim, começou a Jana, né? O projeto Jana. E assim, como eu já tinha vindo de 12 anos de clínica, a clínica lá no Brasil era bem grande, eu vi que eu sozinha era assim, nossa, sozinha é legal, porque não tem ninguém para tomar de conta e tal. E eu comecei a gostar daquilo, de eu estar sozinha de novo no começo. Eu costumo dizer isso quando eu vou contar essa história, que Deus me deu uma segunda chance para ser uma profissional melhor, para fazer tudo com mais... Você deve começar do zero e exercer todas as funções que talvez lá você já tinha uma equipe fazendo. Isso. Né? Então, assim, eu me vi recomeçando, porque quando a gente tem o prazer de continuar a fazer o que a gente já fazia, como o seu caso, é assim uma coisa muito gratificante, porque às vezes tem pessoas que não conseguem, vem pra cá a e maioria, fica né? anos fazendo outra coisa, né? Então a gente se encaixar, eu acho que o fato de eu estar aqui tanto tempo é exatamente isso, porque eu faço o que eu amo fazer. O que vão fazer? Então isso foi ficando assim cada vez melhor, então o dinheiro foi melhorando, aí eu já não fazia mais a faxina, depois de 8 meses eu consegui, né, me manter só com as massagens, aí eu comecei a fazer inglês, comecei a dedicar em coisas que eu sabia que ia ser importante, porque se eu estava aqui, eu precisava pelo menos falar algo do inglês, para eu pegar, estudar, pegar cliente americano, fazer algumas coisas, né, voltada na funcionalidade do país. E aí esse dinheiro foi entrando, eu fui me organizando. E aí, uma bela vez, alguém passou o meu número para uma blogueira que veio para Boston, que é a Mariana Saad. E eu não seguia ela na época, esse negócio de influencer, né, youtuber, era muito novo. E só, se eu não me engano, só era a Boca Rosa e a Camila Coelho, né? Que eram... Que outras pessoas conheciam. Bem conhecidas e tal, e que a gente já acompanhava. E esse mundo, né, foi assim, muito rápido, muita gente nova aparecendo. E a Mariana Saad eu não seguia.
E aí, lá na região, né, de South Shore, onde eu moro, eu comecei a ficar muito conhecida porque as pessoas falavam, nossa, tem uma menina que ela é maravilhosa, trabalha com a mão, ia no quartinho da casa dela, ela tá super busy, e ali aquilo vai... Aí foi aquela divulgação boca a boca, que é a boca. melhor. Não tem melhor, né? E aí aquilo eu fui ficando conhecida, de repente eu não tinha mais horário pra nada, pra ninguém. E aí alguém deu meu telefone pra essa pessoa, acho que era alguém que administrava o business da Mariana, eu não sei. E essa pessoa ligou pra mim e falou, olha, Jana, eu sou, acho que é Mariana o nome dela também, não lembro. E aí ela ligou e fez, você sabe quem é a Mariana Saad? Eu, não, ela é uma blogueira bem famosa, ela tá aqui em Boston, ela veio estudar inglês. E ela tá querendo uma fisioterapeuta que faça drenagem. E logo me passaram o seu número. Você gostaria de atendê-la? Aí eu tava assim meio desorientada, porque eu falei, meu Deus, quem é? Não. Aí fui lá, olhei o Insta dela, a menina era super famosa, hoje ela tá bem mais. Aí eu falei, claro, eu topo e tal. E aí já, né, fez o contato eu e a Mariana. Nos comunicamos, eu fui com aquela maquinha, né? Coloquei meu óleozinho e fui atender a Mariana. E dali, Fabi, eu tive muito retorno. Eu não sei, porque assim, quando a gente vai atender essas pessoas famosas, qualquer outra pessoa que é bem influente, a gente não espera, né, um retorno. A gente não sabe se realmente vai dar ou não vai dar, ou não tem noção do poder de alcance da pessoa. Não tem. E eu lembro da Mari falar isso, ela é uma querida, assim, ela foi maravilhosa. Logo de cara, assim, ela falou, olha, Jana, ela queria pagar pelo serviço, aí eu falei, não, vamos tentar fazer a parceria. Ela, eu não garanto nada, né, já a pessoa tem que ser honesta a esse ponto, porque ela realmente não garante. Então, aquilo ali foi, assim, de uma visibilidade, de um retorno. Era tanta gente me ligando, me seguindo. Tudo que eu fazia na Mariana, se eu passava uma máscara no rosto da Mariana... Todo mundo queria. As pessoas me mandavam mensagem, que máscara é essa e não sei o quê. Até presente, as fãs dela, que tinha business, loja e tal, queriam me mandar coisas para poder intervir, para mandar para Mariana. E assim, foi um auê. E outros colegas esteticistas que já acompanhavam a Mari... falavam, nossa, eu sou super fã, como você conseguiu e tal. Então, assim, Deus me presenteou. Foi acontecendo. Deus vai abrindo o caminho, né? Foi um presente, porque assim, eu não caiu no meu colo aquilo, e daquela oportunidade eu aproveitei, né? Então, como eu atendia na minha casa, eu comecei a ficar com medo. Porque as pessoas também têm... Volume de atendimento, entra e sai. E aí, querendo ou não, a gente sabe que quando a gente também está se destacando, tem aquelas pessoas que elas vêm dar um tempero, né? Sempre tem aquele que não teve coragem de sair da zona de conforto, que é que você volta pro buraco que ele tá. Então eu comecei a receber umas mensagens desaforadinhas, umas afronta, e eu comecei a me sentir insegura, porque eu estava dentro da minha casa. E não só por essas mensagens, mas também pelas pessoas, porque eu não sabia quem eram as pessoas. Quem que você estava recebendo. Então vinha gente de outros estados, porque realmente 8 anos, 9 anos atrás era carente essa área de estética. Não tinha. Então, como eu vim com muita bagagem, eu oferecia uns serviços que aqui nem as escolas daqui ofereciam, né? Então, eu já fazia algumas coisas avançadas, né? Mais interessantes de se fazer. E você trouxe os procedimentos que o Brasil sempre são melhores, que os brasileiros aqui não tinham acesso. Exatamente. Entendeu? Então, chamou muita atenção, né? Porque era aquela... é a única que faz o método tal, é ela, vamos lá. Então, eu recebia gente de outros estados, gente que morava 1 hora da minha casa. Então, gerou um desconforto pra mim, porque eu ficava só na minha casa, meu marido trabalhando o dia inteiro e eu... Tô começando a estar com medo de ficar aqui com essa pessoa que eu não sei quem é. E daí, um casal, que hoje são amigos, né, da família, eles falaram, olha, tem uma brasileira que tem um salão em Brighton. E ela tem uma salinha lá para alugar. Foi ali que começou o Jana Hysteric, né? Ela é uma querida, a Lu. Ela super me acolheu, ela falou, Jana, é pequenininho. É menor do que esse espaço aqui. Era menor que esse espaço, era muito pequenininho. E eu falei, não, vamos lá. Caber na maca já tá bom. Caber na maca, eu passava assim de fininho ao redor dessa maca, arrodeava de um lado pro outro. E ali eu fiquei 2 anos. Era um basement do salão lá em Brighton. A Mariana Saad, ela ficou, ela morava por ali por perto, então eu agregava, eu ia lá, atendia a Mari, já voltava para o salão.
Aí teve a Bianca, a Boca Rosa, as duas eram amigas. A Bianca veio visitar a Mari. A Mari, Jana, a Bia tá aqui, você quer atender? Não, na hora. A Bia já seguia, já era mais antiga. Claro, aí foi aquele outro boom, porque a Bia era muito mais, né? A visualização assim era coisa surreal. Eu ficava dias respondendo os directs, as mensagens. E aí, aquilo ali eu só deslanchei, porque acabou que chamou muita atenção. Então, eu fui chamada para dar aula na Lablu, né? Que é a escola da Rúbia. Aí, eu fiquei um tempo lá, só que como era muito longe, aí eu fiquei grávida no meio do caminho. E aí, ficou desconfortável para eu dirigir. E aí, depois, eu quis ficar um pouco perto da minha casa. Depois desses 2 anos por ali, por Newton, Brighton, eu voltei para perto de casa e tô lá até hoje. E tá lá até hoje. E daí, quando eu fiquei grávida, eu falei, bom, eu preciso de alguém para me ajudar, né? Chegou a hora de ter uma equipe. Começou a procura de uma colega, né, pra ajudar. E daí, eu achei uma. Aí essa uma falava, ai, Jana, eu só gosto de sobrancelha. Aí a outra vinha, eu só posso segunda e sexta. Eu sei que pra eu conseguir montar um time completo pra segunda e sábado, pra pegar o meu schedule, né, que eu já tinha um schedule já bonitinho, né, uma agenda pra acompanhar, pra poder suprir, eu tive que pegar 4 esteticistas. Cada um era um dia, cada um era um horário, cada um gostava de uma coisinha. Então, assim, como eu tenho esse dom de passar, de treinar, eu tenho paciência, eu gosto muito de ajudar, de pegar na mão e dizer, vem cá, eu mostro mesmo. Então, como faz? Eu fui, cada uma delas, mesmo elas não sendo assim, eu só faço isso, cada uma delas me ensina alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. A gente sempre tá aprendendo. Então, dali, aquela vontade que eu tive de ficar sozinha, aquele começo gostoso de dizer, só tem eu pra me preocupar, eu tive que deixar pra trás. Eu costumo dizer, já teve que subir de nível, mudar de nível. A gente tem fases Deus ele tem um propósito na minha vida e falou, minha filha, seu dom é esse. Você tem que pegar meninas, ajudar meninas, treinar e colocar, dar oportunidades. E assim foi, assim é. O Jana, a gente pega na mão, vem cá, é assim que faz. E assim eu tenho o quê? Agora tá com 6 anos no mesmo local, né? Depois que eu saí de Brighton, eu tô lá com o meu timezinho de meninas que fazem diferença no meu dia a dia. Então, ele te ajudando, recebendo suas clientes. Recebendo minhas clientes, passando a minha essência, porque tudo que eu faço, assim, eu faço com muito amor, com muito... dedicação, entendeu? Então, quando eu pego uma menina dessa para treinar, eu quero que ela transmita isso. E quem atende que realmente tenha sucesso, né? Exato. E é isso, a Jana... justamente aí do que você falou, da questão, lá voltando do início, um pouco resumido do que você falou, eu também penso e ajo da mesma maneira. Qualquer situação que a gente está no momento, que Deus coloque a gente, quando a gente faz de coração e bem feito... até na palestra que a gente teve aqui, eu falei justamente isso para as meninas no encontro da CDL e a mulher. Eu também, o tempo que eu trabalhei no Dunkin' Donuts, eu amava lidar com pessoas, eu estava sempre sorridente, apesar de não entender nada de inglês. Sempre uma experiência pegada. É uma experiência e a questão que eu sempre eu falo para as minhas alunas também, a questão que quando você valoriza cada fase que você tá tendo pontos para seguir adiante, porque a gente não tem que ficar esperando reconhecimento só de pessoas que são todos falhos, né? Mas Deus, ele tá ali vendo e recompensando, e você tem a colheita do que planta. Então, assim, é tão mais simples do que as pessoas pensam, de que, infelizmente, chega às vezes e olha pra gente, que não sabe tudo que a gente passou e sempre pensa, teve sorte, já chegou com dinheiro, talvez a Jana só fez sucesso porque ela achou a influência na vida dela, mas por que a influência chegou na vida dela? Porque ela estava pronta para receber. E é isso que Deus faz. Deus só entrega uma bênção quando você está pronta para receber. Então, não é esperar ter para fazer. É fazer para merecer um título. Exatamente. Então, essa é a diferença. Então, muito bem. Justamente a gente consegue ver. É bom ouvir a história das pessoas para a gente começar a entender o porquê que a pessoa faz sucesso.
né? Que as pessoas acham que é uma fórmula mágica. Até porque elas foram, né? Seguiram a vida delas e eu continuei. E você continuou lutando. Eu continuo. Com altos e baixos, que mundo empresarial é assim, né? Altos e baixos o tempo todo. Então, assim, ela foi só um pontapézinho ali, que era bem curioso eu pensar isso. Eu falava, gente, a menina veio, podia ter ido para outro, mas veio para mim. Eu soube fazer. Eu não fiquei... Você soube aproveitar a oportunidade. E eu não fico me sentindo, melhor, não sei o quê. Não, eu aproveitei ali e falei, opa, agora eu vou mostrar o que eu realmente sei fazer com amor. E fazer a diferença. Não é só pegar ali um momento de oportunidade e, né, se destacar. Não, é fazer pra merecer, como você falou. Justamente. A oportunidade que te foi dada, né? A oportunidade que foi dada. E nesse parte da história que você contou, teve um momento ali que você contou que você engravidou. Aí foi quando passou uma nova fase da sua vida que você mudou a sua empresa. Voltando um pouquinho para falar sobre a fase Jana como mulher, como mãe, que a gente sabe que muda muita coisa. Primeiro, essa história você veio para os Estados Unidos em busca de uma história de amor, né? Não foi em busca do trabalho, não foi em busca de uma coisa que você veio e que deu certo. E quando chegou essa fase de você ser mãe, se tornar mãe, que a gente sabe que tem as dificuldades por estar em outro país, eu não sei a sua realidade, se você tinha um parente ou não, se você tinha uma rede de apoio ou não. Mas eu tenho certeza que houve dificuldade. Me conta um pouco como que foi essa fase na sua vida, e algum momento que você teve que, às vezes, abrir mão de alguma coisa, às vezes mudar um planejamento que você tinha, porque agora você tinha alguém para cuidar. Sim. Quando a gente fala assim, né, esse montão de coisa boa, parece que não teve, né, nenhuma dificuldade. Mas teve bastante e não é fácil, eu não tenho ninguém, né, não tenho ninguém. O meu marido, ele como ele já tá há mais anos, a família dele inteira estava aqui. Mas eu não, né, então por mais que tinha ele ali, a família dele, não era, por exemplo, a minha mãe na hora ali que o bicho pegava, né. Então... Não foi fácil. Essa parte emociona, porque é muito difícil a gente se sentir só. E eu vim por ele, né? Foi realmente o amor. A gente deu match, como diz, encaixou. Então, por isso, eu abri mão de tudo, né, que eu tinha construído no Brasil. E eu me sentia só, né? A gente não tem amigo para conversar, para desabafar, querendo ou não. Ele já aqui há 12 anos, ele funcionava já como aqui. Ele já estava dentro do sistema. Né? Então a gente não compreende. E que é totalmente diferente do Brasil. A gente não entende como funciona. Então aqui todo mundo trabalha muito. E eu falava, mas você não para, não tem um tempo de ir no cinema, não vai numa academia. Não visita alguém, não tem ninguém, não tem um amigo, né? Eu também sentia falta disso. Não tem ninguém pra conversar. Cadê seus amigos? Eu falava, cadê seus amigos? E ele falava, não, tá todo mundo trabalhando, porque quando um pode, o outro não pode, não sei o quê. Então eu me sentia só. E eu tive que aprender, eu chorava demais, eu ficava indecisa, e aí eu colocava na balança, né? Porque eu já tava com 30, então eu falava, lá eu não tinha isso, isso e isso, aqui eu tenho ele, um homem que me trata do jeito que eu sempre quis, me valoriza, eu tô tendo uma oportunidade nova, de ouro, que Deus tá me dando. Então eu comecei a colocar na balança as coisas pra me fortalecer. Os prós e os contras. Porque a gente fica e vem frio, o inverno aqui, né, cinza, muito frio. E aí você fica assim, meu Deus, que loucura. Aí que a gente não vê ninguém nem na rua, né? Ninguém. E assim, essas cidades um pouco mais afastadas, não tem vizinho, você não sabe quem mora ali, nem na frente, nem em lugar nenhum. Você fica assim, um peixe fora d'água. Então, depois de... ele morava com os pais, ele tinha sido casado antes, não deu certo o relacionamento dele, então ele teve que recomeçar também, né? Porque ele se desfez, né, de um casamento. Então, porque as pessoas pensam assim, o cara tá aí há 12 anos, né, tá organizado. Às vezes sim, mas no caso dele, ele teve alguns poréns, e a gente teve que praticamente recomeçar os dois juntos, de igual para igual. Como eu sou
mais, né, empreendedora, eu falava para ele, você não tem sua empresa, por quê? Eu futucava ele ali, né? E ele, você tá pensando que Então é você foi fácil? incentivadora na vida Eu fui dele, né? incentivadora na vida dele. Deus fez tudo certo, porque ele é a calmaria e eu sou um furacão. Sempre assim, né? Lá em casa também meu esposo quer. Então eu falava para ele, por que você não tem sua empresa? E ele era funcionário, ou seja, 12 anos aqui. Sendo funcionário. E era funcionário, né, de uma empresa. E aí eu não entendia aquilo. Eu falava, mas por quê? Porque na nossa cabeça, a gente quando vem do Brasil, a gente pensa que tudo funciona igual lá. Então aqui, para imigrante, ele ainda não estava, né, documentado. Então sofria os traumas, os E não medos. tinha também informação, né? Que Isso. antigamente, a época que eu cheguei também, ninguém tinha empresa porque tinham medo de abrir uma empresa. Não tinha um Isso. documento mínimo necessário. Ele achava que não era capaz, que não era possível aquilo acontecer. E aí, menina, é bem engraçado porque eu comprei um carro, né? Eu falei a história que eu comprei um carro que foi da minha mãe da América, aquela minha primeira cliente. Ela viu que a dificuldade que tínhamos, ela tinha uma van. E aí ela falou, Jana, eu tenho uma van aqui, você não quer comprar essa van? Eu vendo a você do jeito que você quiser, você paga, ela tá aí pra te ajudar. Eu, claro, vamos lá. Foi o primeiro carro que eu comprei. E para você ver como é tudo, Deus faz perfeito, porque a gente na época, eu ouvia até do meu pai, né, que o pai dá o pitaco. Ele falava, mas uma van desse tamanho, 8 lugares para uma mulher, que coisa, não sei o que. Meu marido tinha o carro dele e tudo, mas era o carro que eu podia ter, que eu podia comprar. Então eu estava feliz com aquela conquista e estava tudo bem. Só que aí eu comecei a estudar estética e ficava 1 hora e pouco da cidade. Aí meu marido falou, olha, eu ando nessa van, porque eu ando no carro da empresa, só chego até o local lá da empresa e você vai no carro mais novo. Porque se der prego por aí, a gente não sabe a procedência, não sabe o que vai acontecer, é mais seguro. Aí, ok, eu andava no carro dele. E do nada, ele foi abençoado pelo um colega do patrão dele de começar uma pequena empresa. Porque o cara começou a pegar trabalhos muito grandes. E aí, no meio desses trancos e barrancos do carro, realmente o carro não era tão 100%, deixava lá a mão, não sei o quê. Ele transformou a van, tirou os bancos e transformou a ferramenta dele. Depois de 5 anos. O seu esposo? Meu esposo. E dali ele saiu de funcionário para o dono da empresa dele e as coisas começaram a melhorar. Então, assim, quando a gente mudou, saiu da casa voltando lá para a dificuldade, saindo da casa da mãe dele, né? Porque a mãe dele super me acolheu, ela, meu sogro. Só que a gente precisa, né? Ter o nosso cantinho. Ter o seu cantinho. E aí vem aqueles perrengues que as pessoas não sabem, né? Eu mesmo não fazia ideia que a gente, quando vai alugar um apartamento, tinha que dar 2 depósitos. 2, 3 meses. E aí, como é que ia pagar aquilo com um salário de faxina e de McDonald's? Referência como a gente... Ninguém conhece a gente aqui. E aí... Nossa, é complicado. E como é que vai pedir ajuda? Não tinha ninguém pra pedir ajuda, pra pedir um dinheiro. E o orgulho, aquele pra não preocupar pai e mãe no Brasil. Isso. Não vamos pegar dinheiro do Brasil. Ele não ia pedir, incomodar o pai e a mãe, né? Porque é claro que se a gente fosse pedir help, acaba que pega ali e aqui. Mas a gente queria. E aí... não podia sair para nada, porque tinha que juntar o dinheiro para conseguir pagar o aluguel. Os móveis, foi um amigo que passou para frente, os móveis usados, e a gente foi se virando ali. Você ainda pegou de uma pessoa só, né? Porque quando eu cheguei, de uma pessoa só. Foi várias doações, isso que não foram os catados na rua. Tem isso também, né? Mas a gente teve um amigo que estava com os móveis lá, que falou, não, eu quero renovar, pega aqui, não sei o que. A gente acertou um valor lá e devagarinho fomos. Mas assim, eu lembro que a gente era muito organizado com isso. A gente não queria dever, os dois ganhando um pouquinho ali, mas tudo bem organizadozinho, porque tinha que ter esses compromissos honrados, né? Sim. E aí foi bem difícil, porque a gente é acostumado a ter tudo, né? Eu com 12 anos fui criada num lar onde, graças a Deus, meus pais, né, fizeram tudo para os nossos estudos e tal. Então, esse começo foi, assim, bem difícil, bem marcante, porque é sozinha, você fica... É muito difícil, mas graças a Deus... E muita diferença, né? Muita novidade na vida. Igual você falou, na fase da sua vida que você tava, você tem que passar por uma situação que você nunca viveu. Eu também não vivia, a situação algumas que eu passei aqui.
E a gente ainda não pode desistir porque a gente ainda, pra nossa família, a gente quer passar que tá forte. Sim, E a gente não quer desistir porque pra nós mesmos a gente sabe que eu decidi, então eu vou fazer valer. Então a gente... O meu pai falava, mas tá limpeza, minha filha, por que na limpeza? Como é isso, né? Não entendia. Eu falava, não, mas é isso aqui, é trabalho, tá tudo bem, a gente é valorizado dessa forma, compra comida, é isso que importa, porque eles não entendem, né? Que a gente aqui tem valor em qualquer coisa que se faça, né? Qualquer trabalho. É respeitado. É respeitado. Então, graças a Deus, a gente nunca, né, passou necessidade, mas... era tudo muito contadinho, né, para conseguir. E aí, com muita fé em Deus, muita união, a gente conseguiu, né? Aí foi quando a gente melhorou um pouquinho, porque ele começou a ter a empresa dele. Eu tive esses momentos onde eu pude, né, crescer um pouquinho. Aí foi quando a Jana planejou em ser mamãe. Né? Depois de quanto tempo que você estava aqui? Eu tive um aborto espontâneo na minha primeira tentativa. Eu tive que passar por um processo para engravidar que foi bem traumático para mim, assim, porque eu sou diagnosticada com ovário policístico, que eles chamam síndrome do ovário policístico. Eu pensava que eu nunca ia ser mãe. Eu tava com ele já há 5 anos, não tomava nada e não engravidava. E ele falava, você não vai ser mãe, não? Aquela cobrança, né? E eu falava, não sei o que acontece. Ia para médico, investigava. Eu mudei de médico, inclusive, incentivada por uma amiga que falava, olha, é melhor, busca outro profissional para ver. E aí achei uma médica, graças a Deus que essa médica, ela entrou na minha vida, porque ela me investigou de cabo a rabo, assim. E ela falou, olha, você não tem nada, nem ele também foi submetido a algumas análises e nós dois não tínhamos nada. Só que o ovário, né, a síndrome do ovário policístico, ela causa, né, essas ciclos... Atrapalha um pouco, porque aí fica desregular o ciclo, né? Isso, ciclos onovulatórios, tipo, não tem, né, maturação, enfim, algumas coisas acontecem e aí eu não conseguia. E aí, através dessa médica, nós aqui como imigrantes, né, não temos um plano de saúde, né, o Mass Health. Então, todo mundo falava, Mass Health não cobre, não sei o que lá. Mas essa médica, eu não sei se isso é feito com todo mundo, mas comigo aconteceu dela solicitar alguns exames. Era uma especialista, no caso? Não, ela era uma médica ginecologista, não era especialista. Era especialista, no caso, de ginecologia, né? Só que, tipo, eu não precisei ir a algum centro fora dali. Inclusive... Muita gente fala que nunca soube que o Mass Health cobria isso, porque realmente ela fez algo que eu não sei se isso é comum. Se é comum, se ela fez pra você. Porque eu tomei umas medicações que parece que é só particular ou muito caro pra fazer. Eu não cheguei a fazer a fertilização, não precisou por causa dessa medicação. Então, no 3º ciclo, eu consegui, né, engravidar pela primeira vez. E foi uma história de novela isso. Por quê? Eu tive uma gravidez que chama enembrionária, é isso, eu acho? Enembrionária. Que é quando você engravida e não tem batimento cardíaco? Não tem o saco, porém o embrião não tá lá. Não tá lá, isso, é um saco vazio. É isso mesmo. Algo assim. E aí, o que é que acontece? Eu nunca tinha ficado grávida, veio aquele sangramento que chama sangramento de nidação. Já ouviu falar nisso? Sim, que é quando tá ovulando. Não. Isso acontece em 5% das mulheres. Você, na data da sua menstruação, você tem um sangramento, só que só dura 3 dias e passa. Aí a pessoa pensa que menstruou. Que na verdade a nidação é quando você ovulou e o esperma encontra o óvulo. É quando o óvulo acopla na parede uterina e tem um desgaste naquela parede. E aí seria suposto o início de uma gestação. De uma gravidez, isso. Então eu tive isso. Isso acontece, eu fiquei bem escolada, né? Porque eu fui pesquisar o que era que eu tinha tido depois da perda. E aí 5% das mulheres têm isso. Então eu pensava que eu tinha menstruado. Só que aí passou umas 2 semanas eu sentindo as mamas, né, doloridas. Me sentindo assim, diferente. Aí, do nada, me veio, né? O estalo por conta da medicação. Eu fiz, será que eu tô grávida? Aí fui correndo na farmácia, comprei o teste, aquele Clear Blue, que é o rápido, e eu estava grávida. E aí foi aquela festa, né? Eu não tive medo de contar logo pra família, porque era aquela expectativa, aquela coisa, né, maravilhosa. Só que aí, até você conseguir uma consulta... Ultrassom, demora. Com a médica, menina, isso demorou, acho que 2 semanas, até eu ir no primeiro.
Só que o que é que acontece? Quando eu descobri, na verdade, depois a gente soube que ali eu tava era perdendo, porque eu tava com muitas dores, né, no quadril. Só que eu não tive sangramento. Aí o que é que aconteceu? Quando eu fui nessa ultrassom, só que aí aquele sentimento de mãe já existia. Eu já era mãe. Ah, já criou expectativa, Eu já já tava fez ganhando- planos. Eu já tava ganhando lembrancinha das minhas, né, clientes que já, né, estavam indo, mãe, pai, todo mundo, né, alegre com aquilo. Até eu ir lá naquele ultrassom, que fez aquele exame, que eu olhei pra cara da mulher, que eu vi aquela expressão, eu digo, Tem alguma coisa errada. coisa não tá legal aí. E aí ela não pode falar nada. E aí gerou aquele suspense, aí veio uma médica, que não era a minha médica, era a médica lá do centro, né, do ultrassom, e falou, olha, a gente não tá vendo o embrião, só que tá muito recente, né, você tá com 5 semanas, 6, próximo disso, então a gente não pode falar, que é aqui aquele medo que eles falam, né, que não pode estar dando algum diagnóstico precoce, porque Sim. eles podem se prejudicar. Nessa brincadeira, eu fiquei 14, umas 17 semanas grávida ou não grávida. Isso tudo? Tudo isso, por quê? Eu não sangrava, o meu HCG subia, Sabia. o saquinho tava lá e eles tinham medo de dizer que eu não estava grávida e o bebê tá Que escondido. o saco porque, tava vazio. porque existe, né? Eu li muito que existe realmente possibilidade desse embrião ficar escondidinho, aparecer depois, enfim. Aham. E aí, eu ao mesmo tempo acreditava que podia estar, vinha outras pessoas e dizia, tá aí, eu tenho certeza que esse neném tá aí, não. E vinham os médicos e ficava balançada. Então eu fiquei meia grávida esse tempo todo. Cheguei até procurar outro hospital por conta de uma vizinha que falou, não, essa médica que tá lhe atendendo não deve estar vendo, vamos mudar. Fui para outro e foi aquela novela, aquela choradeira, porque não tinha resposta, era muito aquela expectativa. Eles tinham medo de afirmar, né, que não tinha E aí embrião. imagina você com aquele sonho, né, de ser mãe e aquela expectativa. E chegava lá, não podemos. E aí vinha aquela notícia, olha, mais uma semana e não sei o quê. Eu sei que nisso se passaram as 17 semanas. Nossa. E aí até que eu estava em casa e aí veio o sangramento. Ah, velho. Aí ali foi realmente a certeza de que, né, tava tendo uma Um expulsão, aborto. um aborto, E aí veio todo aquele sofrimento, né? Aquela tristeza. Não precisava falar nada. Tudo que falavam pra mim, eu não queria saber, Não na queria verdade. ouvir, Porque eu queria era só podia não vir estar com vivendo defeito, aquilo. Né? Podia vir do jeito que viesse, eu queria. Então nada curava aquilo. E eu fiquei bem. Meu marido acha que eu tive uma depressão. Eu fiquei muito tempo, acho que eu fiquei uns 2 meses, ou uns 2 anos, bem. Eu chorava, Pra se recuperar. eu não podia ver. Você demorou, então, até gestar de novo? Demorei. Por quê? Porque até eu ter todo o processo de aceitar aquilo, eu demorei acho que 1 ano pra querer tentar novamente. E aí eu ainda passei pelo uso do remédio, aí depois falaram, não, você tem que fazer curetagem. Isso tudo levou aí uns 3 meses, até eu passar por todo o processo, né? E aí depois, até 1 ano mais ou menos, eu não me sentia ainda, eu tinha medo, né? Aquela insegurança, eu não vou conseguir, nananã. E sozinha, né? Tipo, não tinha aquela pessoa Que é amiga, o o marido. pior, O meu marido, ele é mais calado. Então, o sofrimento dele não é aquela pessoa que fica, você vai conseguir sim, o sofrimento dele é ficar calado. E O aquilo meu era também. agoniante pra mim. Cala e toca na toca, aí fica ele lá sofrendo lá e eu sofrendo Desse daqui. jeito. Então, eu queria que ele falasse qualquer coisa. E o jeito dele sofrer era aquele. E eu ficava, meu Deus do céu, sozinha não vou conseguir. Eu achava que estava sozinha, né? Mas é o jeito dele. E até eu entender isso, brigava em casa, né? Você não tá nem aí, não, mas era o jeito dele. Hoje eu entendo, né? Eu já amadureci essa parte, né? Mas até isso, aí a médica falou assim, olha, você quer tentar de novo? Como você fez a curetagem, o seu útero tá preparado, vamos dizer assim. Talvez você não precisa tomar a medicação de novo. E daí eu tive que fazer o processo por 6 meses, no meio natural, que eles falam, né? Entendendo o meu ciclo, vendo onde eu tava. Eu tive que comprar aqueles testes de ovulação. E, menina, era terrível. Cada negativa era aquele chororô, porque você se sente incapaz. Você fala, meu Deus, eu não sou capaz. E aí ele pensa assim, nossa, esperar mais 1 mês de novo. Aí, nossa, Eu Deus. lembro, assim, o tanto que eu sofri com isso, porque eu me sentia um nada.
Eu me sentia um nada. Eu falava, É não vou você ser que sempre mãe. foi tão determinada, independente, que você falando, eu me reconheço muito, que pensa assim, o que depender de mim vai acontecer, eu vou lá e pego pra fazer. Tá difícil, hoje tô triste, mas amanhã eu vou... Mas aí, quando chega numa coisa assim, que não é do nosso controle, Sim. eu acho que tira todo o nosso esforço, porque eu sempre falei, Deus é tão bom que sabe que o único desafio que ele não me deu foi a dificuldade de gestar, porque eu acho que era uma coisa que eu não aguentaria. Ele sabe o tamanho, o peso da cruz que eu consigo carregar. Sabe? Porque eu iria sofrer muito se eu tivesse que passar por um processo desse. Nossa, foi muito dolorido. E assim, é um negócio que... É tanto que hoje eu tenho meu filho e eu não tive coragem Aí de você tentar não de novo. tentar de novo. Eu consegui depois, né? Depois de 6 meses eu não consegui no modo natural. Eles me deram medicação de novo. E dessa vez, no 6º ciclo, eu consegui. E a gestação foi muito bem, o processo todo. Tive o meu filho normal, saudável, graças a Deus. Agora ele tá com 4 aninhos. E quando ele estava com 8 meses, mais ou menos, eu tinha vontade, tenho ainda, não sei se Deus vai me encorajar, porque eu sei que eu vou ter que passar de novo por isso. E minha pressão subia na época que eu estava grávida, de medo de saber que aquela criança não estava aqui. Eu sofria, eu ficava, meu Deus, tá tudo bem com essa criança. Pegava o aplicativo que escutava o coração, ficava atrás do coração, na minha barriga, ficava louca. Minha pressão... Ai, eu fico assim também. Foi assim, engraçado, porque eles suspeitaram que eu tava com algum problema cardíaco, porque minha pressão ia lá em cima. Só quando tinha consulta. Cheguei a fazer aquele exame da proteína, que tinha que fazer xixi, não eu já fiz também. Menina, tudo, e eu não tinha nada. Mas era o quê? Medo. Por conta da trauma que você viveu. Mas com certeza você tem que se permitir entender que esse trauma já foi curado, porque você já passou, você já supriu esse desafio, já tem seu filho, né? Sim, então, aí, se for um desejo, um plano, não pode pôr esse empecilho. Pois é, e quando ele tava com 8 meses, eu falei, acho que eu me sinto pronta pra né, tentar de novo. Só que aí eu não tomo nada até hoje. Ele já tá com 4 anos e nunca veio. Então, hoje, assim, teve uma época que eu tava afastada, né? Assim, eu era católica, sempre estudei em escola de padre e freira. Aqui, eu me encontrei. Então, hoje, eu sou cristã, né? E eu consigo, né, entender algumas coisas que Deus tem, né, na minha vida, os propósitos, muita coisa. Eu mudei bastante depois desse encontro com Deus. Que tem feito a minha vida mudar, assim, completamente, dos pés à cabeça, assim, total. Então, hoje eu vejo que se eu me sinto realizada somente com o meu filho, e consigo entender que se eu não tive outro, tá tudo bem, entendeu? Deus sabe de tudo, e eu não me sinto menor do que outra mulher, nem incapaz por eu não ter tido. Então, é porque realmente eu só teria que ter ele. O meu marido, ele tem 2 filhos que são adolescentes. E antes de vir morar aqui, uma das coisas que ele me falava era isso. Ele falava, porque às vezes eu sei que tem mulheres que não aceitam, né? Os filhos de outros relacionamentos e que às vezes isso é um problema, né? No casamento. Mas eu não. Engraçado que eu sempre falava assim. Eu falava, não, eles são os meus filhos também. Então, eles perderam a mãe, né? O meu marido, ele ficou viúvo. E eles não moram com a gente. E eu considero eles como meus filhos. Eu não criei, mas assim, eu tô aqui como a mãe. Se eles quiserem, não a mãe, que eu não vou substituí-la lá nunca, claro. Mas assim, como um ombro amigo, uma pessoa conselheira, uma pessoa que eles podem contar para o que eles quiserem. Então, isso me deixa realizada por eu... Tem vários filhos, várias maneiras de maternar, né? E aí, eu me sinto bem, assim. Se eu brinco, eu falo que eu tô velha, né? Eu tô com 40. Gente, que isso. E aí eu falo, todo mundo fala, tem hoje que em vir, dia, então... Tem que vir, o novo 40, é a fase que tá todo mundo sendo mãe. E aí eu falo, se Deus mandar, vai ser muito bem-vindo, vai ser amado e a gente... Espera, eu não tomo nada. Eu falo que você ter filho, realmente você tem que querer, é uma escolha, porque a gente sabe que não é fácil, mas é uma bênção muito grande. E o querer ter a escolha é o primeiro ponto que parte daí.
E para uns, realmente, você não é só esperar engravidar, você também tem que correr atrás mesmo e fazer sua parte, do mesmo jeito que tem uns que faz e mesmo assim não engravida e adota e é materna do mesmo jeito, é mãe da mesma maneira. Realizada. Justamente. Então, não importa a maneira que você vai chegar a gerar um filho, seja de sangue ou de coração. A decisão se é de ter mais filhos, de gestar, de ter mais alguém na família, para chegar àquele resultado, cada um tem algo para fazer. Sim. E então, isso não diminui, não desmerece. E eu não deixaria se fosse uma vantagem. Mas, com certeza, você, graças a Deus, foi honrada por Deus e mesmo com toda a dificuldade conseguiu, porque eu conheço muita gente da família mesmo, que mesmo tentando várias maneiras, ainda nunca conseguiram. Eu me sinto... Entendeu? Então, e eu acho que é um privilégio. Eu sou uma pessoa totalmente que gosta da questão de família. Eu sempre falo que eu queria ter... Deus me colocou nesse caminho do empreendedorismo, justamente de ajudar outras pessoas, de dar suporte para outras pessoas, que acaba que sejam filhos de outras maneiras, porque acho que se eu não tivesse nessa vida, a minha vontade era justamente de morar um lugar onde ninguém me conhece, um lugar, ter uma vida bem simples e ter muitos filhos. Que eu sempre tive vontade de ter filhos. Eu sempre dizia que queria ter 6. Que eu gosto, eu acho lindo, família grande, né? E eu te falar, eu mesmo grávida, eu ainda não desisti da minha vontade que eu tenho, que é de adotar uma criança. Então, eu ia falar isso, eu tenho um desejo. Eu sempre tive. No meu coração, por exemplo, lá no Nordeste, né? De onde eu vim. Ali tem algumas cidadezinhas, o meu marido ele já pode ir lá no Brasil, então sempre ele visita uns lugares lá carentes e ele, né, distribui cestas e tal. Aí eu falo, ai amor, traz uma menininha dessa. Você poder mim. mudar a vida de uma criança. Imagina. Nossa, eu sempre tive esse desejo desde criança. Eu sempre falei que ia ter 3 filhos. E um adotado, 4 filhos no total, né? Então, assim... Eu tenho esse desejo. Se for... Tô cumprindo minha meta. Se for da vontade de Deus, a hora que eu puder ir lá no Brasil, se eu puder adotar uma menininha, um menininho também, eu faria isso. Até por essa questão mesmo, de mudar a vida daquela criança, dar um futuro melhor pra ela, né? Viver num país aqui de oportunidades. Dar um lar de amor. Um lar de amor, principalmente, né? Um amor, um cuidado que às vezes não tá tendo ali. Eu tenho esse desejo no meu coração. Se for da vontade de Deus, eu realizo ele. Não, com certeza. Como eu te falei, a decisão de ter mais filhos é a primeira etapa que uma pessoa, um casal, ele tem que decidir. Sim. Porque depois o caminho para realizar, cada um tem o seu, cada um tem sua história, né? E nenhum é melhor que o outro, nenhum é menos merecido que o outro. Sim, e a oportunidade de mudar a vida de alguém, de uma criança, eu acho... eu sempre tive esse desejo porque eu acho que é uma coisa muito, muito importante e um privilégio muito grande você saber que foi realmente por escolha, né? Você escolheu... Exato, o seu coração, Isso. Exatamente, uma escolha, né? De você... isso é bem mudar. Forte, né? Porque a gente já vai dar suporte, já ajuda tantas pessoas, né? Imagina você... pegar... Ajudar como um filho, né? Ajudar como filho, a construir a vida de alguém. Então, exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita. Eu acho também. E você na fase de mãe, que você, quando... o nome do seu filho é Ben? Ben Taylor. Muita gente pensa que é Benjamin. Eu já ia falar, é Benjamin. Todo mundo pergunta, mas é Ben Taylor. Lindo nome, bem diferente. Amo um nome diferente. É. Então, quando você teve o Ben... voltando para a maternidade, dentro do empresariado, dentro de uma mulher que sai para trabalhar, qual foi o seu maior desafio que você viveu? Foi deixar o Ben para ir trabalhar. E minha mãe veio me ajudar, graças a Deus eu consegui trazer minha mãe, né? Isso também é um privilégio, porque eu já conheci pessoas que a mãe já foi 3 vezes tirar o visto, e não ela conseguiu. Teve que ter o nenê sem a mãe. Então, a minha mãe foi muito importante para mim. E mesmo com ela, sendo ela, eu tive o Ben na pandemia, praticamente 10 verdade, dias. foi na 2020, pandemia. Eu acho que 10, 15 dias. Eu não conseguia distribuir as lembrancinhas, porque eu quase não recebi visita. Não dava.
E aí, na época que eu voltei a trabalhar, eu não sofri, eu digo que eu não sofri tanto por conta disso, porque eu tinha me preparado para ficar ausente do trabalho, né? Então, quando começaram a abrir as portas de algumas coisas ou outras, eu só podia ir no prédio lá onde é o Jana Sterck 2 vezes por semana. E aí, o primeiro dia que eu tive que deixar o Ben, que estava com 3 meses, eu chorei o dia inteiro. Toda cliente que chegava, gente, tudo empacotada, né? Todo mundo parecia, né? Eu passei por isso. Com aqueles apetrechos todos para trabalhar. E mesmo assim, por baixo da máscara, as clientes olhavam assim e falavam, você tá chorando? Porque eu tava atendendo, já aproveitava que tava de máscara, tava atendendo, chorando. E lembrando. E eu achava que ele não ia lembrar de mim. Eu falava, meu Deus, eu tô sendo irresponsável, porque eu tô deixando o meu filho, mesmo que é a nossa mãe, mas mesmo que era minha mãe, né? Que eu podia estar assim, 100%... A gente se cobra. Menina, eu ficava, meu Deus, eu tô deixando a criança, eu vou ser menos mãe, né? Eu não tô me dedicando ao meu filho e tal. E aí, as clientes falavam, Jana, você quer ir embora? E eu falava, não, eu tenho que ser forte. Eu tenho que vencer, ele vai ficar bem. Aí eu escutei de uma que isso foi super importante pra mim. Uma delas falou assim pra mim, olha, você vai ver que vai ter uma hora que esse tempo você vai lutar por ele e não vai ter. Ele vai ficar bem, ele fica melhor do que você imagina. Ele vai crescer e você vai querer esse tempo só pra você. É importante pra você se cuidar de novo. Então assim, eu sempre fui muito vaidosa, né? De me cuidar. E quando a gente fica ali, né, no ninho, a gente esquece. Sim. É só o neném. Então ela falou isso pra mim e eu comecei a refletir e aquilo me fortaleceu. Eu falei, E aí eu fui, né, aos poucos vendo, que eu chegava em casa, que eu via, né, que ele tava bem, que eu tava... Você também tava bem, porque você também se cuidou, fez algo por você. E eu tava assim, não tava só com aquela função mãe. Como eu nasci pra empreender, o empreendedorismo ali, aquela coisa, ela tava fervendo, né, em mim. Então, assim, eu tava me sentindo a Mulher Maravilha. Porque eu ia lá... Poder exercer as 2 funções. Trabalhava e tal, voltava pra casa, tava lá com todo o gás pra cuidar do bebê. E o bebê tava bem, crescendo. E aquilo ali foi ficando cada vez melhor, né? Aquele desafio foi ficando, né, um pouco, vamos dizer, mais fácil. Ia mudando as etapas, né? Cada fase era um desafio diferente. A gente... Com essa pandemia, teve que aprender a lidar com algumas coisas. Aos pouquinhos foi melhorando, né? As coisas foram melhorando. Mas, assim, muda a vida da gente, Ele né? tinha quanto tempo quando você voltou a trabalhar? Ele tava com 3 meses. E aí, quando minha mãe teve que voltar, né? Por conta dos 6 meses dela aqui, da permanência ali, foi que eu fiquei louca. Aí, choque da realidade. Porque aí eu falava, e agora? Aonde eu vou deixar o Ben? E aí as pessoas de confiança que tinham daycare, vaga, não tinha vaga pro Ben. Tinha. E aí a nossa sorte foi que uma prima do Léo, que era recém-chegada, que é o meu marido, Léo, ela também teve neném 2 meses depois e tinha perdido, ela tava limpando casa e tal, e tinha saído, né, pra cuidar da neném. Então, o meu marido fez uma proposta pra ela, olha, que tal você vir aqui pra casa, cuidar da Esté, que é a filhinha dela, e do Ben? Isso. E aí, aquilo ali era assim... Foi um pouco, né? A gente fica meio... Porque ela era também mãe de primeira viagem e tudo mais, mas era uma pessoa dentro da nossa casa. É melhor, você não tirava ele do ambiente dele. Isso, e aquilo ali foi assim, caiu do céu a Gabi, né? Então ela foi a babá do Ben por 2 anos. Ela ficou cuidando do Ben. E aquilo ali foi maravilhoso pra gente, por estar dentro da nossa casa. Mas é desafiador, porque muda muito a nossa vida. Muda. Depois que a gente vira mãe, né? Tem, por exemplo, por mais que era babá, eu era mãe. Então eu tinha que chegar, fazer comidinha. Aí entrou a fase da introdução alimentar e vinha o cansaço, porque, né? Trabalhou o dia trabalhava todo. o dia inteiro em pé e tal. Então tinha aquela dedicação, né? E aqueles perrengues de criança adoeceu, ter que desmarcar cliente, eu esquecer cliente quando a Rebeca... Porque a gente não dormiu a noite inteira. O que acontece com a gente que depois que vira mãe a cabeça parece que o cérebro vai embora, eu brinco, vai embora pra placenta. Porque... Eu passei muito quando a Rebeca era pequenininha e eu esquecia cliente. E quando eles ficam doentes, que a gente não dorme à noite, no outro dia você não tá bem, aí você... Fica ali toda... E a gente tem que fazer acontecer. E você lida com pessoas que não entendem o que você tá passando. Que não são... não tem empatia. Não tem. Eu escutava assim... Ah, mas só até 6 horas?
Porque, tipo, a babá tinha hora pra ir embora. Então, pra eu conseguir chegar em casa, eu tinha que trabalhar somente até 5 ou 5:30 por conta do trânsito até eu chegar em casa. E eu escutava isso. Nossa, mas só trabalha até essa hora? Nossa, você como tá se fosse, rica. é isso, Nossa, como se estivesse fazendo você é escolha. esteticista, você é empreendedora pra ficar igual a você, né? E eu falava, gente, a menina precisa ir pra casa e eu tenho que exercer meu papel de mãe agora. Então, a gente escuta esses desaforinhos, piadinha, né? E, ao mesmo tempo, tem que estar, né, tirando de letra, né? Tentando mostrar pra pessoa que não é o simples fato de ser empreendedora e tal. Que tem que ter um equilíbrio, né? Eu concordo que eu também sou nesse perfil. Sempre fui muito independente, comecei a trabalhar desde nova. Eu fui muito julgada na minha área maternal, porque por ser uma mãe diferente, por ser uma mãe que eu nunca larguei meus sonhos. Nunca. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de trabalhar por eles. Eu tentava conciliar os dois, mas sempre teve aquele julgamento. Eu escutava assim, você é largada, né? Você... Por quê? Porque eu tava fazendo alguma coisa e deixo bem no chão. Eu, não, é bom pra ele explorar. Sim, eu sou desse jeito. Você é muito largada, você não tá não bota nenhum paninho pro menino, não sei o quê. Eu escutava muito isso. Eu falava, não, o menino tá rastejando, tá explorando. Sim. E, assim, eu sempre fui assim. Muito, não é sem frescura, é prática, é dinâmica, né? E eu quero que meu filho seja assim. Essa criança, vai, meu filho, vai atrás. Eu sempre tive como objetivo na criação dos meus filhos, eu tava pensando nisso hoje, engraçado, justamente criar crianças produtivas, independentes, e que eles saibam fazer as coisas, que eles tenham autonomia. Exato. Porque apesar de eu saber que eu sou mãe, eu quero que eles precisem de mim, mas eu sei que a gente tem filhos e educa filhos pra voar. Pra voar, exato. Eu nunca achei que fosse prender só em mim, apesar que assim, vai crescendo, igual o Miguel já tá com 13 anos, aí ele fica o tempo todo, mamãe, eu vou pra França. Eu vou pra França estudar. Ele vive falando isso. Então, eu já sei que uma hora ou outra isso vai acontecer. Porque ele já deseja isso. Aí, até quando eu fiquei grávida, eu falei pra Deus que eu acho que eu queria outro menino. Porque eu não estaria preparada pra perder o meu menino, que já tá quase voando. E o menino, ele é muito apegado à mãe, né? E o Miguel é bem muito grudado com você também, muito, né? muito. O pai fala, vai, puxa saco da mãe. Ele é grudado em mim. Justamente. Eles são protetores. Tem um instinto masculino, né? Eles têm um instinto masculino de proteger. Então, eles são desse jeito. Então, eu falo... Lembrei a palavra que eu tava pensando hoje. Que as pessoas tinham que entender que a gente tem que criar filhos funcionais. Isso. Eles não têm que ser parados, não saber fazer as coisas, não saber se virar, poder de decisão, não quer fazer tal coisa. Por exemplo, hoje não tá... Eu tenho dificuldade, às vezes, com a Rebeca, ela odeia que mexe no cabelo dela, de arrumar o cabelo dela. Não quer arrumar, eu tento, converso com ela. Se eu não quer, se eu for pegar, ela vai começar a chorar. E eu tenho que correr, que eu tenho que trabalhar. E vai ficar aquele vucu-vucu. Eu falo, então não faz. Isso. Depois, quando ela se acalma, eu converso com ela. Minha filha fica tão bonita, eu mostro. Olha que cabelo de princesa. E vai aquele conversar. Mas eu nunca quis impor algo a ponto de constranger ou criar rancor, raiva dentro deles. Porque eu preciso que eles sejam funcionais ao ponto de entender o que é certo e o que é errado. E poder escolher isso aí. Isso é bom, não é? Isso é bom porque facilita pra gente como empreendedora. Pra sair de casa. Não consegue. Senão não consegue. Se você criar um filho dependente demais de você, ou um filho que não seja funcional, que precisa ter o tempo todo alguém falando, faz isso, pega aquilo, faz aquilo outro, a gente não consegue sair para empreender, para trabalhar, entendeu? É um desafio a mais. É um desafio a mais que a gente tem que ter, talvez, em educação. Mas uma coisa que eu sou muito grata a Deus também, minha mãe também sempre me ajudou, ela veio quando a Rebeca nasceu, a questão de que eu sempre consegui conciliar esse negócio de empreender com maternar, e eu ainda também estudo, sempre estudei, justamente por não colocar esse peso nem em mim, nem neles, né? E que mostrar para eles que quando a mãe sai é porque ela tá sendo feliz para ser feliz, fazer os filhos felizes, né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, para as alunas, as mulheres que chegam até mim, que eu vou ajudar,
é que dentro da área da beleza, eu e você dentro da área da beleza, a gente fala muito sobre autoestima, Sim. né? E uma coisa que eu tive que aprender, porque eu sofri com problema, sempre sofri com problema de aceitação comigo mesmo, sempre não me senti pertencente a lugar nenhum. Sério. Sempre tive essa sensação. Então, o que acontece? De que quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu tô preenchida, eu consigo ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma funcionária melhor, uma empresária melhor, uma profissional melhor. Então, assim, na Bíblia mesmo fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Sim, só que a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade. Né, E a gente, como profissional da área da beleza, a gente tem que aprender a ensinar as pessoas a se amarem, justamente para poder ser capaz de amar o próximo, né? E aqui as pessoas, eu vejo, eu não sei como é que tá o Brasil, eu ainda não voltei lá, mas aqui eu vejo que as pessoas esquecem disso. Como eu tô o tempo todo próximo a mulheres, eu vejo isso, esse esquecimento. Muito. Então, a primeira coisa que eu escuto é, eu engordei muito aqui, né? Eu me larguei, e as pessoas não tem o interesse mais de se cuidar, de fazer um cabelo, uma unha. Então, eu vejo muito isso aqui, essa correria, esse ligado na tomada e vai embora. Não tem e vai no automático. Não tem hora pra dormir. Não esquecem que tem que investir neles para poder continuar gerando. Sim, quando eu vou fazer consultas, né, esse primeiro contato que a gente tem com as clientes, o que eu mais falo é isso. Eu falo, você trabalha tanto, então dê um pouco para você. Pare um pouco, porque às vezes a primeira coisa que a gente escuta é, eu quero muito fazer, por exemplo, uma massagem. Eu quero muito fazer um facial, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não lembro quanto. A última vez que eu fiz faz 1 ano. Claro que tem tempo, né? Se a pessoa, ela realmente, ela se colocar também em primeiro lugar, ela começar a olhar para ela, ela vai achar o tempo. Sim. Não é? Ela vai começar a dizer, não, isso é importante para mim. É justamente a questão de prioridade. E aqui nos Estados Unidos, a gente vê que, infelizmente, a comunidade brasileira, que é o que eu posso afirmar, a gente troca a questão da prioridade. A prioridade é só fazer para sobreviver e entra num ponto de sobrevivência errado. Sim. Né? Porque a sobrevivência é ter. Então, acaba que eles esquecem de se cuidar. E esquecem que precisa... Eu sempre converso com meus clientes também, eu falo, gente, vocês, nosso corpo é como uma máquina, a gente precisa de manutenção. Se você não se cuidar, pior tudo, eu passei por isso, e eu dou meu exemplo, pior é ele chegar uma hora de parar de uma vez. Aí você não tem escolha. Então, é melhor você manter, melhor você cuidar, você ir procurar uma clínica estética, fazer um tratamento, uma massagem, uma facial. Se dá esse carinho, se dá esse investimento, você vai poder produzir muito mais. Sim. Quando a pessoa ela tem essa noção, muda completamente. Sim. É bem interessante. A gente, né, acompanha algumas transformações de algumas mulheres que estão acompanhando o Jana Esterics há 5, 6 anos, clientes que estão conosco, que é exatamente desse jeito. Tanto que a vida dela mudou pelo autocuidado. Sempre não tenho tempo, não posso, não sei o quê, e aí resolveu se colocar um pouquinho, um diazinho, 1 hora, em um dia da semana, a gente vê que a pessoa hoje ela é outra, ela não abre mão, e não só foi a estética, é tudo. É um tempo de qualidade com a família, com os filhos, é tirar um tempinho, um final de semana para fazer uma viagem com um amigo, ou com a família. Então, você não vai morrer porque, né, tirou esse tempo para você. Pelo contrário, você vai se sentir melhor, renovado e vai poder dar mais, produzir melhor no trabalho. Você vai fazer com mais efetividade, com mais alegria. Eu notei, não sei se você notou isso, mas que mudou um pouco, graças a Deus, essa percepção e essa tendência das pessoas depois da pandemia. Sim. Depois da pandemia, o tempo que ficou fechado, ali 3, 4 meses, que foi a média que as clínicas ficaram fechadas, as pessoas não sabiam como se cuidar em casa, ficaram desesperadas, que quando abriu, veio todo mundo... Foi até o recorde de cirurgias plásticas, todo mundo querer se arrumar. Eu lembro que eu trabalhava de 8 da manhã a 8 da noite. Gente... Todo mundo atrás, todo mundo querendo se cuidar, porque as pessoas viram que se sentir bem, se sentir bem é a energia que te impulsiona. Né, com outros olhos. Te impulsiona, elas não estavam se reconhecendo. E começou a ver que o juntar pode acabar de uma hora para outra e você não viveu o você. Eu acredito que você passa muito por isso, que a gente que da área da beleza tem essa oportunidade.
E eu acho muito importante que as profissionais levam muito isso com responsabilidade. Eu sempre falo muito com as alunas. É o poder que as nossas mãos têm naquele momento que a gente está com a cliente. Eu sempre oro muito, peço para Deus abençoar as minhas mãos quando eu vou tocar minhas clientes. Porque aquela cliente deitada ali naquele momento, que ela tirou para ela, muitas vezes, às vezes alguma situação que ela não teve escolha, porque já chegou numa situação, uma crítica, né? Aquele momento é tão importante, se as pessoas soubessem que é tão, tão importante aquela oportunidade que Deus te deu de ter acesso àquela pessoa, porque a gente tem acesso à pessoa. Você toca na pessoa, você tem o poder de melhorar ou tem o poder de piorar a autoestima quando você faz algo sem responsabilidade. Sim. Então, aquele momento ali é tão importante que você tem acesso muitas vezes só para ouvir, porque eu tenho muitas clientes, eu sei como você, que é engraçado. Elas ficam assim, o que eu vou fazer agora? Gente, eu já não tenho mais nada para fazer na cliente, não tem mais protocolo. Eu fico tentando ver o que faz. Eu falo, agora vamos esperar um mês, vamos esperar 45 dias. Eles querem estar por estar aqui. Porque gostam de estar, do momento que ele se sente, talvez, ouvido, ou amado, que tira da realidade deles, ou que dá incentivo, né? Então, a gente, como profissional da beleza, a gente tem um poder de acesso muito importante na vida das pessoas, né? Sim. Como que você vê isso e a experiência que você já viveu nesse assunto? Olha, eu acho que é assim, uma coisa muito única, né? Porque é isso que você falou, é uma troca. É uma troca de um momento, às vezes a pessoa ela vai ali totalmente abalada, ela compartilha coisas da vida dela ali, pessoal pra gente, né? Então, assim, eu acho muito importante esse papel que nós exercemos na vida dessas pessoas. Primeiro que elas nos procuram pela dor. Elas estão com um problema ali, elas vão e a gente tem um poder nas nossas mãos de ajudar. Então, assim, o cuidado, né, ao falar, ao tocar numa pessoa dessa, e mesmo ela não estando no seu melhor, e a gente só em falar, em incentivar e dizer, você tá bem assim, você tá ótima, você pode ficar melhor, e a gente, né, conseguir arrancar um sorriso, um olhar de uma certeza que daqui a pouco vai ficar realmente melhor, como ela quer. Eu acho, assim, uma função, um papel importante, um dom maravilhoso que Deus nos deu, porque além de sermos boas ouvintes, né? Que a gente tá ali, né? A gente tem um dom transformador. Então eu escuto muito isso. Ai, sua mão é de fada, né? Sua mão cura. E eu faço como você. Eu sempre oro a Deus. Eu agradeço, né? Por essa oportunidade dessas pessoas nos escolherem, né? Porque elas escolhem a gente. Elas escolhem, elas se sentem bem naquele ambiente. E também estão plantando a nossa vida, porque pagam por um trabalho, ajuda a gente com a nossa família. Então, assim, é como você falou, é uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, até porque, às vezes, elas compartilham algumas experiências que também nos fazem também refletir. Muito, né? Nos dão alguns direcionamentos. Tem muitas, por exemplo, o inglês é uma coisa que atrapalha bastante a gente quando chega, né? E se a gente não tiver tempo sempre para estar praticando. Então, assim, eu já tive cliente que no meio da sessão você pode ligar aqui para marcar esse negócio para mim, resolver esse pepino aqui para mim. Então, assim, é uma troca. Eu acho um dom, assim, incrível, transformador, que a gente tem, né, em mãos. E eu sou muito grata, eu amo trabalhar com pessoas, eu amo saber que eu posso não só falar algo, mas fazer algo, né, pelaquela pessoa, saber que eu posso melhorar o dia dela, é até melhor pra mim. Eu me sinto assim, quando eu vejo que uma pessoa tá mal ali, às vezes tem uma pessoa, não tem aquela cliente que às vezes chega carrancuda, brigona, que é aquela cliente que vem com a nuvem preta que espanta todo mundo. Eu, antigamente, porque assim, a gente é um aprendizado constante, né? Sim. Então eu olho que antes eu meio que fugia. A gente que trabalha também muito tempo, a gente identifica pela voz, né? Uma pessoa que ela tá mais ali carrancuda e tal. Hoje não. Hoje eu consigo entender que aquela pessoa talvez ela tá machucada. Só teve um dia ruim. Tá machucada, ela quer alguém pra ferir. Aí o que é que eu faço? Eu trato ela assim,
mais que uma rainha, um abraço. Aí eu já amoleci aquele coração. Sim. E assim, quando eu consegui entender isso, porque eu tinha esse poder, aí que foi transformador mesmo pra mim como pessoa, Sim. porque às vezes eu também ficava carrancuda, né? Eu dizia, bom, vou levar um coice aí, vou levar um fora, deixa eu ficar na minha aqui, né? Então, às vezes eu me fechava, eu não conseguia mostrar a minha essência como uma mulher também que estava ali também com algum problema ou outro para compartilhar. Eu não conseguia nem mostrar um terço do meu trabalho quando eu me fechava no começo, quando eu não entendia que o poder estava em mim, que Sim. aquela pessoa, ela me escolheu, me procurou, e se eu, né, quebrasse, né, conseguisse amolecer, eu ia ter o melhor dela. Sim. Então, hoje eu tenho essa sabedoria, que quando eu vejo uma pessoa que ela tá mais assim, eu já arranco um sorriso, aí eu já conquistei, porque também essas clientes mais assim, elas também são bem fiéis, né? Elas são mais, como é que fala? Muito exigentes. Então, elas não vão em qualquer lugar, elas são mais... E é bom, esse tipo de cliente até bom. E muitas vezes é só uma defesa. Só uma defesa. E quando elas chegam a um lugar que se sentem bem, se sentem em casa, acabou aquela muralha e você tem a cliente mais fiel para sempre. Elas são um termômetro, são aquelas clientes que são um termômetro do bom e do ruim, ou do que a gente tem que melhorar. Então, é incrível. Eu acho isso maravilhoso quando a gente pode, né, fazer essa troca, quando a gente tem a oportunidade. Nesse meio, né, como você falou, a gente tem cliente que não sabe mais nem o que fazer, mas se torna amiga, né? Gosta de estar ali, de estar no momento, não abre mão daquele momento na semana dela. E isso é maravilhoso, eu acho assim, fantástico, é um dom mesmo de Deus, porque não é todo mundo. Eu conheço algumas pessoas aqui na América que estudaram comigo e não foram. Não tem paciência de lidar com pessoas, porque tem de tudo, né? Tem uma pessoa que ela é mais agradável, tem um cliente que é mais ranzinho, tem não sei o quê. Então, você tem que ter realmente um dom para você conseguir, né, lidar com os seus problemas, porque tem dia que você também tá péssima. Tem dia que você não quer sair da cama, tem dia que você não quer ver ninguém, dar um sorriso. E hoje que a gente tá nesse meio de Instagram, rede social, nós como donas, né, como empreendedoras, nós somos a alma do negócio. Sim. Então, eu, por natureza, eu já sou essa pessoa muito enérgica, falante, mas tem dia que eu fico mal, eu fico cansada, né? O meu filho não dorme bem, ou fica doentinho, alguma coisa. E eu não quero, mas eu tenho que arrumar força, né? E ali, às vezes, eu não quero, mas, né? A gente tem que fazer. Então, realmente tem que ter muito dom, tem que ter muita sabedoria para lidar, é um dom mesmo, uma coisa que a gente nasce com. Tem que ter a persistência, né? Porque é o que eu sempre falo. Quem vai diferenciar os profissionais que chegam a fazer sucesso, a realizar ou não desistir? De tantos profissionais que nas escolas... Sim. Geralmente as salas de aula tem 20 pessoas que estão se formando o tempo todo. Qual que vai ser o diferencial? Então, assim, não existe concorrência. A diferencial já está justamente nisso. Você atrair o público do seu jeito. Sim. O público eu vou na Jana porque eu gosto do jeito dela, da energia que ela transmite, do jeito que é o ambiente dela, do jeito que ela trabalha, da metodologia que ela usa. E é nisso que a gente tem que focar. Sim. E é essa persistência que a gente tem que ter, que muitos não têm, que começam na carreira e desistem porque acham que é um milagre fácil, aquela propaganda de que vem fazer o curso, que se você fizer uma massagem $80, se você fizer 3 por dia vai ganhar tanto, se você fizer 10 por semana você vai ganhar 800. Gente, não é assim. Não é assim. O fato de eu ter, né, meu time, onde eu tenho que treinar. Às vezes vem uma menina que ela tá, né, recente ali, acabou de formar, não tem a vivência ainda. Mas já tem outra que vem, que já trabalhou não sei aonde, então vem com o jeito dela, ou as manias. Então eu sempre falo, em time que tá ganhando, não se mexe. Então, se a gente tá crescendo desse jeito, tá tendo procura, tá tendo fila de espera para alguns tratamentos, alguns protocolos, é porque é assim que tem que ser. E continuar. E persistir naquilo. Então, não adianta. E é o que eu falo para elas lá dentro. Às vezes, isso é até chato, né? A gente sempre se torna a cri-cri, porque a gente enxerga, às vezes, o que elas não estão vendo. Enxerga um pouco mais longe. Então, eu sempre falo, olha, não faz assim, porque se você abrir aqui do meu lado fazendo assim, ninguém vai. Não vai dar certo. Então, assim, persiste aqui, não adianta, é um processo, gente. Nada é fácil, nada vai acontecer. Não é, por exemplo, eu vim com 12 anos de carreira, eu já sabia fazer tanta coisa e mesmo assim eu tive que passar pelo processo, eu já tive dia de eu ter um cliente
né? Quando eu mudei, por exemplo, de Brighton e voltei para minha região para trabalhar em casa, eu era de novo uma pessoa começando na área ali, na região. Então ninguém me conhecia. E eu, se não fosse tão resiliente, tão paciente, o que é que eu ia fazer? Então, paciência, persistir no processo, aonde está tendo acerto, seguir, ser aquela pessoa também aberta às críticas para poder melhorar. Para melhorar. Não ser aquela pessoa... Entender que o aprendizado é contínuo. Exato, não para. Essa nossa área de estética é uma área que ela é extremamente... crescendo o tempo todo, extremamente novo tudo, uma máquina nova, um protocolo novo. Então, você não para. Não pode parar. Tem que estar o tempo todo buscando, correndo atrás... E meter a cara mesmo e persistir no processo. Porque não adianta. Você pode até pegar um local já todo pronto, mas vai passar pelo processo. Sim. Vai passar pela caminhada de cultivar, de fazer toda a clientela, mostrar para que veio, que faz certo. Porque tá tendo muita. E o que eu sempre falo, hoje em dia a dificuldade é porque a própria cliente já vem sabendo de muitas vezes mais que o próprio profissional. Exato. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Porque ela já vem com a informação pronta. Ela tem acesso à internet, ela tem acesso a resultados, a protocolo. Se você não se manter... ativo, o cliente vai saber mais que você. Exatamente. Então, assim, quando eu vou fazer uma consulta, eu sempre falo, tanto que somente eu andava fazendo as consultas lá no spa, porque eu fecho, né? Mas por quê? Porque eu dou uma aula nessa minha consulta. Então, assim, a pessoa já fala, opa, não é só certificado, gente, às vezes certificado sim, não é tem nada. Vários. Depois dessa Mas pandemia, a pessoa sabe o que está fazendo. Depois dessa pandemia, então, que abriram as possibilidades de fazerem... A certificação online. Antigamente não existia. Não era válido, né? Principalmente nessa área de pós-operatório, que é uma área que eu me aprofundei bastante. Quando eu vim pra cá, eu fiquei congelada até a pandemia. Hoje não, hoje já existe possibilidade de fazer cursos online de atualização. Mas... se a pessoa não se aprofundar, não correr atrás, ela para. Então, na minha consulta, eu mostro para quem eu vim, né? É aquela coisa, eu sempre falo, o cliente, ele veio, ele quer alguma coisa. Se não fechou na avaliação, algum erro aconteceu. Se ele já deu o primeiro passo de estar ali, a intenção já teve de alguma maneira. A oferta tá demais, o Instagram tá aí bombando, muitos espaços de estética, uma profissional melhor do que a outra, né? O pessoal muito dedicado, estudioso. Então, assim, se a gente não mostrar um diferencial, a gente perde. A gente fica atrás mesmo, porque pode ser qualquer uma que tá aí há 20 anos no mercado, com um espaço maravilhoso, todo tipo de equipamento. Se não tiver tudo agregado, bom atendimento, até a própria expertise, né, no que vai fazer, não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, é bem isso, né? A nossa área é uma área de desafios constantes. Sim. O tempo todo a gente tem que estar se sobressaindo, se reinventando, na verdade. É tanto que minha equipe nova de marketing agora, foi exatamente isso que eu falei pra ela. Eu fiz, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E eu não quero fazer a mesma coisa. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer algo que ninguém tá fazendo. Então, eu sou essa pessoa, eu gosto de inovar. Eu também gosto de estar sempre ali. Sempre brinco porque eu não gosto de andar com a boiada. Eu não gosto de andar com a boiada também. Então, eu vejo ali, eu digo, não, isso aí tá tudo igual, não quero não. Então, eu vou lá, já faço, invento protocolo novo. Gosto muito de pegar meu marido, as amigas. Então, assim, eu sou essa pessoa inovadora. Sim. Além do... E no mundo do empreendedorismo tem que ser assim, né? Porque... é um mundo bastante concorrido e, como a gente falou, é cheio de desafios. Às vezes você tá muito bem, às vezes você tá mais ou menos. A gente, para crescer, tem que ter muito investimento. A gente tem que ter paciência de esperar o investimento dar retorno. Então, são aqueles pontos que... Por que todo mundo não empreende? Porque nem todo mundo tá preparado para passar por isso. Não adianta. Tem gente que você pode... Eu costumo dizer isso. Você pode dar tudo montado, ouro em pó e não vai. Que não vai pra frente. Não tem dom, sabe empreender, não sabe fazer. Não sabe fazer, né? Justamente. É aí que tá o porquê que eu falo, até que eu falei quando que eu dei fiz o meu podcast, a questão justamente disso aí. Aí que tá a diferença de que cada um tem a sua função, né? Todos são importantes. Sim. Mas a gente tem que entender se a gente tá na função correta. É. Às vezes você não é um bom empreendedor, mas você é um ótimo funcionário.
que eu, como empreendedora, preciso de você para funcionar. E juntas a E gente junta vai crescer fazer, juntos e vai crescer para os dois lados, né? Tipo, quando eu vou contratar minhas meninas lá, eu sempre falo sobre isso. Porque, assim, às vezes a pessoa fala, é chefe, né, tá mais acima. Não, eu gosto de manter todo mundo no mesmo patamar. Por quê? Sem ela, mãe, o menino agora tá na escola, eu tenho que sair do spa, pegar a menina, deixar onde ele quer. É uma correria. É uma correria pra lá e pra cá. Só não sei quanto, aí, fora que nesse caminho que a gente sai, pega um trânsito, um carro... Acontece alguma coisa. Uma confusão. Então, se eu não tivesse elas, como é que ia ser? Justamente. Então, dia de sábado, eu não trabalho mais. Hoje em dia, eu fico com ele, né? Porque eu já acho que ele fica na babá segunda a sexta. E acho que final de semana eu preciso me dedicar a ele. Você tem que equilibrar. Eu gosto de estar com ele, de estar com meu marido em casa e tal. Então, eu gosto de dar esse valor para elas. Na verdade, eu quero que elas cresçam e se sintam valorizadas como eu. Como eu. Que elas entendam que fazem parte da empresa. Que elas são extremamente importantes para mim. Que cada uma delas, do jeitinho que elas são, que né, cada um tem um jeitinho, uma é mais agitado, outra é mais quietinha, mas cada um me ensina alguma coisa. Que é o que completa um time, né? Que completa o time. Teve outras, né, que já passaram por lá, não ficaram, enfim. Cada uma teve a participação no momento que ficou. Eu também já tive várias pessoas, assim. Um aprendizado, né, que cada uma nos deu ali. Mas, assim, eu sou muito justa, eu quero que elas deslanchem. Pode ser eu sei que algumas, né, têm o desejo, o sonho de ter o próprio local, mas se não for ter o próprio local que seja comigo, que a gente cresça, porque, né, podemos fazer Crescer isso. Juntos, Por mais que às vezes a pessoa, não, eu quero ficar aqui, não tenho um desejo de abrir um negócio pra mim. Vamos comigo. Eu tô aqui pra o que der e vier. Vamos decolar. Então, assim, eu dou esse valor para elas. Eu não tenho um problema de chegar a ensinar mais, porque elas vêm com uma certa limitação ali. Sim. Eu vou nutrindo elas. Por quê? Porque eu quero que elas cresçam. Mas você sabe que uma coisa que eu sempre observo das pessoas que eu acompanho, das histórias que eu ouço, todo mundo que cresce e quer sucesso são aquele tipo de pessoa que não retém conhecimento. Porque quando mais você ensina, mais você aprende. Você já passou por isso, deve ter passado por isso. Sim. Você tá ensinando pra alguém, quando você tá ensinando, você lembra, opa, nem eu não tô fazendo mais isso. Nossa, eu tenho que voltar ao protocolo, o passo a passo. É igual dirigir, tem uma hora que você larga as regras que tinha que ser. Pratica, né? Então, assim, quando as pessoas que não retêm conhecimento, que não retêm as bênçãos vão atrás de você, elas multiplicam, né? E aquele negócio que eu gosto de reforçar sempre para todo mundo que eu entrevisto, que eu sempre tenho acesso de conversar, a questão de que a gente não trabalhar pelo dinheiro é o que faz a gente próspero. Falo porque isso sempre. Quando a gente faz por dedicação, por amor, a prosperidade acompanha a gente. Isso é uma promessa de Deus e Deus não falha nas promessas. Não falha. E eu sei você como empresária, como eu, de lidar com funcionários, com muitas pessoas, a maior dificuldade nossa na contratação, de manter e crescer uma equipe, é porque muitas pessoas ainda não têm essa visão e pensam assim, não tô fazendo dinheiro, não, quanto que eu vou ganhar, não, já chega contando, né? Já chega com aquela ansiedade, porque ainda não conseguiu viver o melhor, que é fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Exatamente. Eu tô com um projeto agora de mentorias, né? Justamente por quê? Porque as pessoas me pediam muito, né? Pra passar adiante esse conhecimento. Então, era curioso, porque o pessoal da minha equipe, a primeira pergunta que eu fiz para a equipe que está por trás das mentorias, fazendo todo o planejamento financeiro e tal, eu falei, e minha equipe? Vai pagar? Né? Porque por mim eu dou. Porque, né, eu sou uma pessoa que eu nunca fui apegada a dinheiro. E a mesma coisa que você falou, eu vinha, inclusive, no caminho falando com uma amiga sobre isso. Eu falei, quanto mais você fica louca ali correndo atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Mais ele corre de você. Porque você trabalha pra ele. Eu sempre fui próspera nas minhas coisas por isso. Porque, olha, lá no Brasil, na minha primeira clínica, eu fui comprar uma cortina, uma persiana pra janela lá da sala. E aí, no final, a mulher muito bem elegante, dona da loja, me atendeu. E no final, eu dei um cartãozinho meu pra ela. Eu falei assim, olha, vai lá. Eu tinha levado uma tecnologia que só tinha em São Paulo. Era um equipamento, que era o Mantos, né? Que era um ultrassom, só saía naquela revista Boa Forma e tal. E lá, imagina, no sertão de Pernambuco, a primeira máquina, um outdoor na cidade, aquele away.
E aí era um lançamento, então eu tava preparando o ambiente, fui lá comprar essa cortina. Aí no final eu dei um cartão meu pra moça e falei, pra dona da loja, falei, vai lá me visitar, eu vou te dar uma sessão. Ela regalou o olho assim, porque na época custava tipo R$400 a sessão. Aham. E eu nunca tive apego a isso. E você não tem noção, porque como ela era uma mulher, eu acho que ela era da Society lá da cidade e tal, eu era nova. Ela vai te referir para outras pessoas. Sabe, todas as amigas dela foram lá. Ela, até hoje, a minha mãe de vez em quando encontra com ela lá e fala, cadê Jana? Foi uma perda pra cidade e tal, porque ela virou minha cliente fiel, através de um ato e outra. Você só faz isso do seu coração. Eu nunca faço nada disso pensando no que eu vou ganhar em troca. Então, um dos segredos, eu sempre falo, às vezes tem as meninas que chegam, né, recente, vão conversar comigo e perguntam, poxa, Jana, como é que faz, né, pra gente ser bem sucedido, como é que faz? É tão difícil e tal. Eu falo, um dos segredos... É muito mais simples que as pessoas pensam, né? É né? muito mais simples. Hoje, é o que eu vejo, eu consigo analisar isso, é muito mais simples. Porque, por mais que eu sempre fui desse jeito, hoje eu consigo ver isso com mais clareza. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Mais recebe. Então, a plantio e colheita, não tem outra escolha. Pode ser tudo. Não é só o dinheiro, é tudo. Qualquer atitude, quando você faz... porque você quer ver o outro melhor, ou não vai te faltar, é assim, surreal o que vem em troca. Então eu vejo... retorno, porque o retorno vem de Deus, é Ele que conhece a intenção do coração, no fundo. Conhece o coraçãozinho de cada um aqui, né? Isso, então, quando você faz ali realmente por boa vontade, por algo que realmente, assim, eu também tem aquele negócio que eu tive que aprender, a questão de ser desapegada demais ao dinheiro e desapegada demais... Também não é bom, né? Demais, assim. Tudo tem seu limite. De ser desapegada demais às coisas. Né? Eu não sou apegada a coisa material. Então, infelizmente, com o tempo a gente vai amadurecendo, porque tem pessoas que querem tirar vantagem. Mas isso não é minha responsabilidade se a pessoa teve essa intenção. Mais sobre a pessoa do que de você, né? Mas a gente sofre com isso quando você tem esse jeito e lida com o mundo real. Mas aí, com o tempo, eu aprendi a amadurecer de que isso não é minha responsabilidade. A intenção do seu coração, se foi ruim comigo, isso é problema seu. Desde que o meu eu fiz de coração. Mas eu comecei a entender de que é o que eu tenho falado ultimamente, sempre reforçado, de que realmente é o dinheiro que tem que trabalhar para mim. Eu não faço as coisas pelo dinheiro, mas eu também colho a recompensa do meu trabalho. Então, eu não tenho vergonha, não tenho medo de viver uma vida... que é a recompensa do meu trabalho, se eu posso. Sim. Se eu posso. Se eu não posso, eu também não faço pra aparecer. Eu sempre falo que dinheiro é consequência de um bom trabalho. Tudo que você fizer é a lei da colheita, é um resultado, gente. Né? Não tem jeito. Então, eu escuto... Se eu tivesse que viver em função das coisas que eu escuto, eu não dava um passo. Então, assim, eu já escutei, mas Jana... você treina essas meninas pra trabalhar com você, só sugam de você, pega seu conhecimento e sai. Aí eu falo, cadê essas meninas? Onde elas estão? Cadê o business delas? Então, assim, eu não vou ser diferente. Eu sou isso aqui. E se a intenção ruim, se elas tiveram uma intenção ruim de tomar algo, achando que tomou algo que é seu pra fazer de outra maneira, isso não é responsabilidade sua. Então, assim, eu quero uma equipe excelente, uma equipe bem treinada, que funciona, né, do jeito que eu quero, eu vou dar o meu melhor pra ela. Até porque o business continuar dando certo, ele dá certo porque a Jana tá lá. Isso. E pra poder ele continuar dando certo e crescer, você precisa de Janas. Exato. Então você tem que fabricar Janas. Você tem que criar os seus soldados de acordo com o que você preza, a missão que você pensa, né? E eu nunca fui diferente. Eu sempre escuto isso, essa coisa. Não, fica pra você. Não, reter informação, gente. Tem que passar. É o tipo de atitude de pessoa que não cresce. Que não cresce. Você não vê essas pessoas crescendo. Tipo um balão. Qualquer coisa estoura, apareceu, você olha pro lado, todo mundo conhece, todo mundo sabe, daqui a pouco você vê quem que é. Ninguém sabe, ninguém conhece. E eu posso te dizer com toda certeza do mundo, eu nunca perdi por ser essa pessoa. É o meu coração, eu faço mesmo, eu dou o meu melhor. Se tiver que treinar e passar todo o segredinho, eu vou passar. E eu nunca perdi por ser assim. Pelo contrário. Como você falou, diz mais sobre a pessoa que a gente vai aprendendo também. Quando ensina, a gente aprende, né? Claro que a gente, tudo tem limite, como você falou. A gente vai, né, sabendo... tomando um pouco mais de cuidado, mas... De cautela. De cautela, vai... O que eu venho aprendendo é justamente aquele negócio de realmente dar mais ouvido
ao Espírito Santo de Deus. Isso. Antes de eu só agir com o coração e falar, Jana, tá bom, Muita o que você emoção. quer? Eu te dar tudo. Eu primeiro perguntar pra Deus, antes de colocar a Jana comigo, do meu lado, como minha parceira, antes de eu colocar a Jana aqui num projeto do coração, pergunto pra Deus. Hoje em dia, gente, eu vou te falar, eu recentemente passei por uma coisa tão grande nesse sentido de que não dar ouvido, não perguntar pra Deus se eu poderia. Eu já sabia disso, porque eu fui criada no Evangelho. Sim. Mas agora eu espero que Você eu tem tenha mais amadurecido, e aprendido de como é mais simples e a importância de um simples ato de dobrar o seu joelho e perguntar para Deus antes de tomar uma atitude. Sim. De pedir para Deus, eu faço isso, e de pedir para Deus para poder tomar a direção de quem vem até mim, de os clientes que passam pela porta, das pessoas que me procuram trabalho, das alunas que chegam até a escola. Eu quero pessoas que eu possa acrescentar algo. Sim. Então, e realmente, mas só que a gente só pedir, eu sei que você pede, eu peço, mas a gente quer tomar da mão de Deus. E eu tenho aprendido, né, através mesmo de muita consequência das atitudes, Sim. de que não adianta, não tem outra fórmula de sucesso quando você entende que a gente não é onipresente, a gente não é onipotente, quem é Deus. É verdade. Então é muito mais fácil eu virar e perguntar para Deus, até que ponto eu posso ir? Deus, eu posso abrir as portas para essa pessoa? Deus, eu posso confiar nessa pessoa? É muito melhor, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o problema não é você que errou comigo. Porque você tem o seu jeito, você tem a sua história, muitas vezes a sua maneira de falar, de agir, que vai contra as minhas crenças, que vai contra o meu pensamento. Então a culpa não está em você. A culpa está em mim, que dei espaço para algo que não ia caber dentro de mim. É que às vezes a gente é teimosa, né? A teimosia. Mas é aquele negócio que eu falo e repito. Deus é a pessoa mais educada que existe. Que ele ainda fica parado, te dando livre-arbítrio, esperando você tomar a decisão, mesmo que ele falou, você nem me perguntou. E ele escuta coisas que nós não escutamos, Não escutamos, né? Então a gente tem que... É simples. Né? Virar mais ouvido, questionar mesmo, pedir para Deus. É o nosso amigo, é o nosso manual ali, Deus. Eu posso fazer esse projeto, Deus, eu posso colocar essa pessoa, eu posso ser parceiro dessa pessoa, eu posso... Você sabe que a gente tem um feeling, né? Sim. Com certeza já aconteceu com você. O tal do sexto sentido, isso. Né? E muitas vezes até de cliente mesmo, de paciente. Que tem aqueles que você pensa assim, esse aí vai me dar problema. Não adianta eu tentar resolver o problema dele, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir e pode piorar. E hoje em dia eu entender e falar assim, eu não posso te atender. Eu vou te indicar para outra pessoa que talvez possa. Exatamente. E o poder do não, mas isso aí também tá ligado daquele negócio de não pensar no financeiro primeiro, né? E a gente poder permitir-se falar não, né? Exato. E não, por exemplo, aquilo não vai fazer falta naquele momento, mas vai te dar paz, vai ser melhor. Então, saber... Porque o trabalho que teria que ter depois é muito pior. Muito pior. Eu tenho 2 anos, né, que eu sou convertida e que abro, né, procuro buscar sempre a intimidade, tenho aprendido cada vez mais sobre isso, né, constante ali junto à igreja, os pastores e meus momentos mesmo, as suas próprias experiências. Isso. Então, eu vejo muito isso. Então, antes, né, eu quebrava muita cara, sofria muito, né, por ter esse coração aberto, todo mundo chegava, vinha, fazia festa, bagunça. E ia embora. E depois a Jana é que não presta, depois foi a Jana que fez. Mas foi lá na Jana, então aquilo começou a doer, começou a machucar, porque é muito injusto algumas coisas, né? Então, fofoca, tudo chega torto, né? Chega do jeito que vem. Então, aquilo começou a doer, começou a machucar. Então, eu recebi um conselho de uma amiga, falou, Jana, você precisa de Deus, porque depois que eu vim pra cá, a gente fica na correria passada. Precisa de direção, né? não tem como. E aí eu fiz um convite a uma pastora, que eu não era da igreja dela, eu fiz um convite à minha pastora, que hoje é minha pastora, e aí eu falei, olha, eu tô precisando de ajuda,
eu gostaria que a senhora viesse aqui no meu business, orasse, me desse um conforto, uma paz. E ela atendeu o meu pedido e ela foi lá. Depois desse dia, ela me fez um convite para eu ir à igreja e até hoje eu nunca mais saí. E assim, eu vejo que eu tenho mais paciência, mais cuidado, eu analiso melhor. Eu sei que às vezes a gente se engana um pouco. Ah, não é ser humano. Isso vai ser sempre, até morrer. E vai, mas eu vejo que ao longo desses 2 anos, né, quase 2 anos, né, que eu tenho dado, né, esse espaço para Deus na minha vida, sobre o poder das minhas decisões. Dado as rédeas para ele, né? Dado as rédeas para ele, porque Que é ele é quem isso, manda. E é como você falou, ele tá ali, do ladinho. Só esperando. Só esperando. E dá a oportunidade todo santo dia da gente fazer o que a gente quer, né? Então, assim, eu vejo que eu tô mais cuidadosa ao né, deixar uma pessoa entrar na minha vida, no meu business, né? E isso é muito importante. Isso faz. A gente tem que ter esse direcionamento de Deus na nossa vida. Porque, infelizmente, há pessoas que se aproximam só pra fazer o mal. Eu ouvi uma frase esses dias que é uma coisa muito importante. Nem todo mundo pode e cabe na história que você está vivendo. Então, por mais que eu nossa, aquela pessoa é tão legal, nossa, aquela pessoa é muito habilidosa, eu gostaria de ter ela. Aí, uma coisa que eu sempre falo, que a minha oração principal é pedir a Deus para abrir meus ouvidos. Aí o Espírito Santo de Deus já fala, já dá aquele negócio. Então, e hoje, mais ainda, eu tenho entendido que eu realmente tenho que parar e pensar antes de decidir e perguntar para Deus. Abrir a Bíblia e Deus falar ali comigo. Então, e Deus fala assim, gente, é incrível. Eu não sei se você vive esse tipo de experiências. Eu vivo muito, porque eu sou uma pessoa que vive literalmente pela fé, sabe? Tudo que eu faço, todo passo que eu dou é realmente um passo de fé, porque nada condiz com a minha realidade. E Deus me honra, entendeu? E eu gosto de viver. É difícil. Tem dia que eu não quero sair de casa, como você falou. E eu chorando, pra que eu inventei isso? E, meu Deus, eu não sou capaz, meu Deus, eu vou dar conta. Aí eu também não tenho, eu não tenho amigos pra contar, pra desabafar esse tipo de coisa. Mando mensagem pra minha irmã. Aí minha irmã, não, é assim mesmo, é uma fase, aí ela me dá um apoio. Pronto, aí eu não respondo ninguém, durmo, ou vou fazer alguma coisa de casa, eu fico parada mesmo. No outro dia, acordo como se nada tivesse acontecido. Pronto, eu entendi que eu vivo esse momento como todo mundo, a gente tem que viver o dia ruim. Sim. Na Bíblia fala, você tem que viver o dia ruim, o dia ruim, mas só que você não tem que permanecer no dia ruim. Então, dando um exemplo para você esse dia, pra gente finalizar, a questão justamente dessa experiência com Deus, de aprender a ouvir quando você tá com um conflito, né? Sim. Então, passando alguns conflitos e tal, aí eu conversando com uma irmã, ela falou assim pra mim, perguntei pra ela, falei, estou sem saber que decisão tomar nessa situação e tal, tô sem saber o que decisão tomar. Ela falou assim, olha, ora a Deus e abre a Bíblia toda vez que você tiver algum questionamento, ele vai te responder. Né? Aí, passada a situação e tal, consegui resolver. Na Bíblia até Deus me falou que eu tinha, apesar de eu ter o direito de resolver o jeito que eu estava pensando, ele deixou claro que não ia ser fácil. Eu ia passar por um caminho apertado. Enfim, mas resolvendo a situação, o que eu quero falar foi o que aconteceu esses dias, agora. Eu gosto muito de contar exemplos da minha vida, do que acontece, para poder mostrar para as pessoas como o poder de Deus é incrível, que eu queria que todo mundo vivesse isso. Eu também. Depois que eu conheci, eu sempre falo. Queria que todo mundo vivesse isso. Se soubessem. Então, assim, quinta-feira eu passei muito mal. Aí, quinta-feira eu passei o dia inteiro em casa, fui pro hospital, fiquei no hospital umas horas. E aí, quando foi sexta-feira, eu vim trabalhar. Tive que trabalhar sexta, sábado, o dia inteiro, dando aula. E pedi muita pra Deus me dar força. Então, foi bem, deu tudo certo. Mas aí, eu pensei assim, nossa, eu tô o dia inteiro sem sentir o neném mexer. Aquilo me preocupou. Aí, sábado, deitava de bruço, nada. Geralmente, eu deito de bruço, ele mexe. Saí pra comprar um refrigerante, tomei refrigerante, nada desse neném mexer. Aí, eu fiquei preocupada. Aí, quando foi de madrugada, meu sono despertou e eu lembrei que aquela pastora falou, gente, só você perguntar pra Deus pedir um direcionamento, né? Aí, eu levantei, orei, chorei e eu tava com muito sono ainda.
Abri a Bíblia. Assim que eu abri a Bíblia, Deus falou num versículo assim comigo, que Ele cumpre as promessas na vida das pessoas. Aí meu coração se acalmou. Porque, independente se o inimigo estivesse querendo tirar a minha paz, esse filho foi uma promessa de Deus. Sim. Então nada vai acontecer. Aí eu dormi, descansei, e no outro dia eu comecei a sentir o neném mexer de novo. Então eu gosto já muito desses exemplos do que eu vivo pra falar pras pessoas que é tão mais simples do que as pessoas pensam, né? Imagina, que é, porque a gente passa por dificuldade, todo mundo, o tempo todo. Todo mundo, Então, eu quero finalizar... Né? Descansar em Deus. Descansar em Deus. Eu quero finalizar com essa palavra pra você, e eu vou pedir que você finaliza com uma pra gente acabar. Mas justamente isso aí, que tudo que você for fazer, todo questionamento que você tiver, você, Jana, vocês que estiverem nos ouvindo, gente, dobra o joelho, pergunta pra Deus, abre a Bíblia, que Ele vai te dar a resposta ali do que você tem que fazer, a direção que você tem que tomar. É muito assim, é muito incrível. Deus já usou cliente que eu orei antes, e o cliente veio e falou algo que, tipo, não tinha nada a ver com o contexto. E me deu a resposta. Então, que a gente tenha mais essa intimidade, porque eu acho que essa intimidade na fé que você acredita, que essa liberdade que você dá, de que a gente precisa ser cuidada, ajudada e que não tem ninguém melhor do que Deus, eu acho que é o que faz mais a gente conseguir ser empoderada. Realmente ter um poder sobrenatural dentro da gente que habita no nosso coração, na nossa vida, pra gente conseguir superar e conseguir lidar com tantos desafios que a gente citou aqui, que a nossa vida tem, né? É verdade. E eu queria... Sem Deus não dá, gente. Sem Deus não dá, é muito difícil, a vida já tá difícil. Mas eu queria, Jana, que você falasse pra nós, então, desse uma palavra pra finalizar, principalmente comparando com a Jana do passado. A gente já falou bastante sobre isso. Você já falou tanto que você amadureceu na questão do seu casamento, de entender muitas vezes o jeito do seu marido. Então, mas finalizando, o que você traz de mensagem para os ouvintes que estão ouvindo aqui hoje, sobre quem é a Jana, sobre o que passou a Jana, o que aconteceu, o que você mudou, o que você mudaria? O que te faz, o que você acha que te define hoje como uma mulher empoderada? Então, a fé, né? A fé em primeiro lugar, porque foi Deus que me transformou e me fez uma nova Jana. Então, eu vejo lá atrás uma Jana espoleta, sem paciência, tudo do meu jeito. Então, hoje eu amadureci também no meu casamento e ao olhar as pessoas e saber que não é porque ela não é uma Jana, que eu não irei fabricar uma Jana igualzinha, mas me conformar e aceitar e estar feliz com a Jana parecida. E que ofereça do jeitinho dela, o melhor dela, mas que também seja bom para o meu cliente, bom para o business. Valorizar a qualidade. Valorizar a qualidade. Então, não é porque ela não vai ser idêntica a mim que ela não vai ser boa. Então, antes, a Jana do passado era assim, vai ou racha, né? Aquela coisa de tem que ser do meu jeito. E a Jana hoje não é mais assim. A Jana, a fé transformou, é uma coisa que eu vejo assim, que todo mundo que me conheceu lá atrás e vê a Jana hoje, fala sobre isso. Nossa, você é outra pessoa. Então, a mensagem que eu deixo é isso, tenham fé, tenha essa intimidade com Deus, na religião que você vá, seja uma pessoa boa, com um coração bom, porque tudo que a gente faz com amor, com coração, sem estar querendo derrubar o outro, faça o seu, que você vai prosperar. Então, assim, tenha paciência. Então, a Jana de hoje é muito paciente, muito resiliente. Por mais que tinha aquele coração, sempre teve, né, um coração bom, não tinha paciência para as coisas, pelo processo. Então, assim, vai voando, não deu? Vai correndo. Vai correndo, não deu? Vai andando. Né? Tem o Martin Luther, essa frase é bem famosa dele. Vai correndo, não deu? Vai ajoelhado. Não deu ajoelhado? Vai rastejando, mas não desista. Vai o negócio firme, é não parar. Não parar, vai no seu propósito. E esse é um dos segredos, é o segredo do sucesso, é o segredo de ser empoderada, né? Você ter essa imagem perante as pessoas. Nossa, Jana, que legal, né? Que você... Quem foi atendido sábado agora mesmo, atendi uma pessoa que foi no quartinho da minha casa. Ela fala com orgulho, assim, isso é tão lindo de ver ela falar que
eu fico até constrangida de tão orgulhosa que ela é de mim. Então aquilo ali me deixa com o coração transbordando de alegria, de amor por eu passar essa imagem. Falo, poxa, eu escuto às vezes assim, nossa, da limpeza para uma grande empresária, né? E não passar por cima de ninguém. Então, assim, eu sei a minha essência, Deus conhece o meu coração e eu tenho certeza que tudo que eu tenho é mérito meu, que eu mereci ter e eu sei que Deus tem muitas outras promessas na minha vida e que eu só preciso continuar. Então, esse é o meu desejo também, que outras pessoas consigam, né, ter esse entendimento, possam enxergar isso, para que elas prosperem também, porque é tão mais simples do que elas imaginam. Sim. E tão gratificante quando... Eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer, né, nas nossas vidas, mas quando a gente já está nesse patamar de maturidade, né, a gente consegue ter mais leveza nesses dias tão difíceis que tá o mundo, né, louco. Então eu vejo que eu, mais madura, com esses pensamentos, eu consigo estar mais feliz, mais calma, mais, mesmo no mais cansadinha, querendo estar em casa, eu tenho mais... Mais grata. Graça, isso, eu tenho mais alegria, agradecer, e só o fato de eu estar ali, viva, de ter o que eu tenho, filho, marido, né, essas coisas, já, o coração já fica, né, cheio. Então, é essa a mensagem que eu deixo aqui. É isso que te faz uma Jana empoderada. Isso que faz uma Jana empoderada. Muito bem, parabéns. E é justamente isso mesmo, que é a gente ter esse poder. Cada um tem esse poder que vem de dentro. Tem. Né? E eu tenho certeza que, como você falou, é o que a gente deseja para as pessoas, que elas acham um caminho do que deixa elas empoderadas para não desistir, que seja fé. Tanto que o intuito do podcast é justamente, a gente fala de beleza, de crescimento, de fé, porque são pontos que eu posso trazer como exemplo da minha vida e que meus convidados também trazem, né, exemplo da vida deles, que é o que dá esse poder interior de não só ter mudado a vida deles, mas hoje chegar ao ponto de conseguir transformar a vida de quem está ao redor. Com certeza. Então, eu fico muito grata, muito obrigada por ouvir sua história. Obrigada a você pelo convite. Por você vir aqui tirar um tempo, contar essa história. Eu sei como você tem a vida agitada, mas eu espero e eu tenho certeza que você, com seus projetos, com as suas clientes, com a sua mentoria, você vai transformar muitas vidas. E eu desejo realmente que você cresça muito, cresça em graça, cresça em espiritualidade, cresça em profissão, porque quanto mais eu desejo isso para você, Deus me manda 100 vezes mais e eu quero ser mais grande ainda. Tenho certeza disso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Jana. Obrigada, Fabio.